Olá para todos que acompanham o projeto Descrentes, né? Já faz aí acho que 6, 7 anos que eu estou trabalhando com isso. Fiz uma série de atividades, todas num formato mais ou menos podcast, mas acabava que eu interagia com as pessoas online, né? E seguindo até mesmo um pouco da moda que está acontecendo agora, das pessoas promoverem a conversa exaustiva dentro de alguns temas, eu, Ariovaldo Júnior, estou aqui para trazer para vocês uma temática, né? Temáticas que eu acredito que podem acrescentar muita coisa na nossa vida, né? Então, daqui para frente eu vou explicando depois as novidades, como que a gente vai trabalhar nesse projeto. E uma das coisas que eu sempre quis fazer era trabalhar com temas teológicos e a gente poder fazer isso de uma maneira um pouco mais exaustiva, né? Poder esticar a conversa sem a pressão das transmissões de 50 minutos, de 1 hora, né? Então, para isso eu trouxe meu amigo aqui, Tércio Júnior. E aí, Tércio, beleza? Tudo bem com você? É um privilégio enorme, né, participar desse projeto, né, e dessa conversa que renova, né? Quando a conversa é boa, as más conversações, né, corrompem os bons costumes, né? Então, se o antídoto, né, o contrário for, eu espero que a gente vai ter bons costumes, né? Como eu compartilhei com você, acho que uma das minhas ambições com essas questões do online é que eu acredito que boa parte das pessoas que se encontram desigrejadas, decepcionadas com a igreja, ou que às vezes até estão na igreja, mas não estão, sei lá, vivendo coisas mais intensas. De corpo presente, mas alma ausente. Exato. Eu acredito que é falta, às vezes, de profundidade na palavra de Deus. E é por isso que quando eu te convidei, eu falei, cara, eu queria ter alguém que a gente fizesse algo mais fixo. Okay. Né? Então nós vamos alternando, eu vou numas semanas trazer outras pessoas, histórias, coisas desse naipe. Legal. E depois, quinzenalmente, é óbvio que agora tá chegando o final de ano também, vamos ver como é que vai ficar a agenda, né? A gente trabalhar temas bíblicos. E uma coisa legal, o Projeto Descrentes, a gente tem uns testemunhos muito engraçados. Por exemplo, muita gente que voltou para a igreja, muita gente mesmo, é impressionante os testemunhos, né? E muita gente que conheceu uma outra pessoa no chat e se casou. Eu acho que eu fiz 3 casamentos. Oh. Isso só que eu tenho noção, né? Fora aqueles que a gente não tem controle. E no geral, todo mundo fala isso. Fala, poxa vida, cara, no final o que fez diferença mesmo é ver a empolgação com que a gente está trabalhando aqui em cima de palavra de Deus e não em cima de outras coisas. Porque querendo ou não, o que eu tenho para oferecer além de pregação? Não tem mais nada, né? Mas se for a pregação da palavra, né? Isso aí provém fé e fé provém muita coisa. Até mudar a montanha de lugar muda. Resolve todos os problemas, né? É isso mesmo, bom demais. Bom, então, a proposta de tema para hoje é a gente falar sobre narrativas, um tema que está bem na moda aí. Hoje em dia não está se discutindo mais o que é melhor, o que é pior, o que tem mais virtude ou o que não tem. A discussão hoje é em cima de qual narrativa a gente deve abraçar. E eu acredito assim que isso que era uma discussão em termos teológicos, até acadêmica, onde o pessoal falava assim, porque os ortodoxos leem a Bíblia a partir de uma ótica onde eles consideram o texto, o contexto histórico e tudo mais. Os liberais são aqueles que querem ler o texto a partir de onde nós estamos. Mas havia meio que uma separação muito clara entre aqueles que eram liberais e aqueles que eram ortodoxos. E isso a gente falando da teologia. O problema é que agora, além da gente não ter essa separação, acho que nem na teologia mais, a gente não está tendo essa separação na vida. Então o cara hoje consegue dizer, por exemplo, que ama a Deus, mas ele não quer conhecer a palavra de Deus. O cara acredita, por exemplo, que ele deve punir exemplarmente uma outra pessoa por conta dos crimes, das coisas que ela cometeu, mas ela mesma relativiza quando o negócio vem pro lado dela, né? Então, como é que a gente faz onde a gente está numa época em onde cada um formula sua própria verdade? O que a palavra de Deus vai trazer para nós e o que a gente pode encontrar de luz aí com relação a esse assunto? Olha, nisso aí a gente tem de ir onde isso tudo começou, né? Então, aonde que começou essa separação, né? Essa tentativa, essa inserção, né, de narrativa, né? Isso aí aconteceu... No Éden? Exatamente, em Gênesis 3, né? Porque em 1189 capítulos da Bíblia, só tem 4 que não tem narrativas, né? Tem a verdade, que é o 1º e 2º capítulo de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse. Só que em Gênesis 3 apareceu uma narrativa. Então, naquilo que é a verdade, né, que liberta, que, enfim, né, que é a narrativa de Deus, que não é narrativa, né, é a narrativa, né, uma narrativa, ou a verdade. Então, entrou ali
um ser, né? Um ser, quando fala serpente, não fala que é uma serpente, né? Mas vai aparecendo, né, ao longo de toda a narrativa, né, ou a história da redenção, né? A gente tem que separar a narrativa da narração. Da né? narração, exato, né? Porque depois vai aparecer lá em Gênesis, Apocalipse 12, né, que seria o fechamento, né? Então Gênesis é o início, né? Aí eu não saberia fazer um verbo do Apocalipse, né? Mas apocalipsar, sei lá como é que seria isso, né? O Gênesis 3, aí aparece que essa antiga serpente, né? O dragão vermelho de Apocalipse, o diabo, Satanás, quer dizer, dá o CPF, o título de eleitor, né? A carteira de motorista completa, para não ter dúvida, né? Que aquela serpente, né? Não era um animal, né? Então ela traz o quê? Uma dúvida, né? Uma distorção, né, daquilo que havia. E isso é muito comum. Você pode ver que no início lá da carta aos Coríntios também, o apóstolo Paulo estava lá diante o quê? Era a verdade sendo pregada, mas as pessoas já tinham o quê? Feito os seus partidos, né? Então, lembrando até o Hernan Dias Lopes, né? Então tinha lá o PPP, né, que era o Partido Progressista de Paulo, né? Tinha lá o PCP, que era o Partido Conservador de Pedro, né? E o PFA, né, que era o Partido Filosófico de Apolo, né? Então, as pessoas pegavam aquilo e já estavam brigando por aquilo que era uma coisa só. E ele vai articulando para mostrar que quem é uma pessoa, né? Quem é uma pessoa para impor alguma coisa, né? E aí ele vai e foca, né, naquilo que é a verdade, que é a narração, né? Que é aquilo que liberta, né? E então nós temos de voltar e passear por isso aí tudo, porque a gente acha que é de agora, né? Não. Isso não é novo, o início, né? só que agora nós estamos vivendo novamente a plenitude dos tempos, então a plenitude dos tempos a coisa pega outra expressão. Mas até falando sobre isso, sobre plenitude dos tempos, um texto que me veio à cabeça é quando a gente vê, acho que Jesus, né, falando a respeito do amor se esfriar, né, nos últimos tempos, né? E o que é curioso sobre isso? Porque será que a questão da gente pensar o amor apenas em termos afetivos do ser humano ou em termos dessa coisa utópica que a galera coloca assim, não, eu amo a Deus, mas eu literalmente estou me lixando pro que esse amor aterrissa, né? Ele significa na prática, na vida, na interação com a igreja, na interação com os irmãos e tudo mais. Então, como a galera não enxerga isso, o amor vira uma utopia, ao invés de virar uma realidade. E será que essa indisposição que a gente tem para ouvir o irmão, porque no final é assim, a minha narrativa é a verdade e a sua é errada. A gente já está trabalhando com pressupostos extremamente perigosos, né? Será que o esfriamento do amor não está aumentando a distância entre as pessoas, no sentido de que a gente começa a se apegar demais àquilo que a gente acha que sabe? Aí também, de novo, o que é? Gênesis 2. Então, de tudo que foi criado, né, o que Deus, supervisionando, viu que não era bom? Solidão. Então, não é bom que o homem seja só. Gênesis 3. O que a serpente veio fazer? Trazer o quê? Separação. Separar aquilo que Deus tinha, o que é juntado. Então, você nota que esse ponto que está colocando, que quando fala que o amor vai se esfriar, né, de quase todos, e ao mesmo tempo fala assim, nos últimos tempos as pessoas serão amantes de si mesmas. Ou então, eu vou ter um caso de amor comigo mesmo. Que é isso? Tem um amor ali, só não é um amor de Deus, Solidão, né? Solitário. E outra coisa, se está aumentando a população do mundo exponencialmente, que é o que a gente está vivendo, não é esquisito que a gente está ficando mais perto geograficamente, só que nós estamos ficando, a distância está aumentando. Seria essa a questão do esfriamento do amor, né? Porque, por exemplo, até como eu só tenho uma fonte, eu não posso narrar, né? Mas um cantor, né, famoso lá, né, que o filho dele, né, ouviu, né, ele fala, olha, infelizmente você é fruto, né, de uma noite de bebida rock and roll, drogas e tal, né? Então, essa questão de você é fruto disso, né? E a narrativa, ou a narração, como você falou, não é isso. Porque é Deus que chama a existência. Então, quando a gente fica muito atrás de narrativa, a gente fica com a cabeça cheia e a alma vazia. Agora, quando você procura a narração de Deus, o que é? Então, quando você vai na fonte, né?
aí acaba a depressão. Porque até a depressão, o que que é? Ela é uma pressão negativa. Então, aquilo que é o mundo vem pressionando e você não tem nada por dentro. Agora, quando você enche, né, você tem essa sintonia que foi perdida com Deus, então a coisa realmente começa a se equilibrar. E se isso insistir, aí você começa a transbordar. Então, ao invés de você ser comprimido, você começa a transbordar de uma palavra que é poderosa, né? O que me deixa assim meio perturbado é como nós estamos vivendo uma época em que o nível de compromisso que as pessoas estão buscando na experiência comunitária, a experiência da igreja, é muito de um fazer destituído dessa proximidade que o verdadeiro amor deveria trazer. Então, por exemplo, as pessoas hoje não escolhem uma comunidade para fazer parte baseado na fidelidade da pregação. Eu vejo muita gente, não estou dizendo todos, óbvio, tem quem busque aquilo que nós estamos falando aqui. Tem quem tem juízo. Mas tem muita gente que às vezes está buscando um bom estacionamento, uma boa programação, um bom atendimento para os seus filhos, todas essas coisas legítimas, mas que dá para viver sem. Agora, sem a questão da pregação da palavra, vai ficando extremamente complicado. E aí, outra coisa que, esse é o mais decisivo, as pessoas perguntam assim, quais são os projetos sociais da igreja? Porque no final das contas o cara quer saber o seguinte, né? Se eu colocar, inclusive, dinheiro nesse negócio aqui, né? O quanto que isso vai cuidar dos pobres. Só que ele não quer cuidar dos pobres. Ele quer que você cuide dos pobres. Ele quer que a igreja cuide dos pobres, né? Mas ele fala da igreja, quando chega nas responsabilidades, na terceira pessoa. Né? E ele fala, na hora que vem dos benefícios, em primeira pessoa. E ele invoca que a igreja é ele, né? Então, assim, é um tempo complicado, porque depois quando esse cara se decepciona com a experiência e ele começa a fazer críticas ao processo, a gente vai vendo que às vezes as críticas nem sempre são fundamentadas. Algumas até são legítimas, mas a maneira da pessoa interpretar a realidade pode ser fruto de uma narrativa, que é exatamente o que você falou, da gente ter se tornado amante demais de si mesmo. Por exemplo, eu já vi, mas é pouco, pessoas que tiveram problemas na experiência comunitária, problemas na igreja e falaram assim, poxa vida, aconteceram coisas muito ruins e por isso não deu para eu continuar naquela comunidade com aqueles irmãos, mas eu reconheço a minha parcela de culpa. Esse mas eu reconheço a minha parcela de culpa, eu confesso para você que eu ouvi 1 ou 2 vezes na vida. A maioria das pessoas, quando fala de alguma coisa ruim com relação ao convívio dos irmãos, sempre a culpa é do outro, a culpa nunca é nossa. Então tá feia a situação, né? E na realidade, né, o Lutero falava assim, que enquanto a pessoa não se horrorizar consigo mesmo, ela não pode encontrar um caminho. Porque enquanto nós temos uma expectativa, uma consciência de sermos bons, vamos dizer assim, para que eu preciso de um salvador? Às vezes eu preciso de um app, de um renovo, né, de um Red Bull espiritual, sei lá, alguma coisa assim que dá um ânimo, vamos dizer assim, mas eu acho que eu sou bom, né? Tem gente que acha que é uma lama limpa, né? Que acha pronto. Então a gente vai desenvolvendo situações e que você vai, sabe aqueles pacotes que vai abrindo devagarzinho, né? Em vez de, né? Chega lá, por exemplo, às vezes acontece um problema, a pessoa conta para você, olha, mas não foi bem desse jeito, sabe? Por que não rasga logo, né? Que não, Deus fala assim, por que você não rasga logo o coração? Porque se tem alguém que Deus olha, é um quebrantado e contrito. Aquele que treme diante da palavra. Mas às vezes nós não estamos tremendo diante da palavra, nós queremos falar. Sabe? Nós queremos falar. Então, olha só, o que Deus deu, por exemplo, qual que é a herança que nós temos da reforma, né? O que foi a reforma? Foi a restauração do púlpito, né? Não foi a colocação de um divã, né? Então, às vezes, nós estamos querendo mais o que? Um divã, né, do que um púlpito. Não, mas você não me ouve, né? E a gente não pode esquecer também que, por que a terra foi amaldiçoada? Porque você deu ouvidos a uma narrativa, né, que saiu lá da serpente, passou pela mulher, e não deu ouvidos à minha palavra, maldita é a terra por tua causa. Então, o que pode fazer de imediato a redenção? E quando eu falo de imediato, não é que vai ser completa, né? Mas já é uma realidade. O que acontece no novo nascimento? É quando a gente entra o quê? Na dinâmica da narração, da palavra de Deus, que ela é viva, eficaz, e ela faz uma cirurgia que nem o mais habilidoso cirurgião dá conta de fazer, né? Ela faz uma cirurgia que separa o que é temporal do que é eterno, o que é
pecaminoso do que é profano e santo, né? Então a centralidade da palavra de Deus, isso é tão importante porque aí nós vemos a dificuldade que se tem de ouvir o que é a palavra de Deus. Nós chegamos num tempo, né, de ver tantos púlpitos, né, mas é difícil você encontrar palavra de Deus no meio de tantas pregações. Né? O que tá me preocupando nesse assunto é que você tá vendo que nós estamos falando de crente ainda. Nós nem ainda entramos na questão de lidar sobre como falar a respeito da verdade, da palavra de Deus e tudo mais, para a pessoa que nem conhecer Deus não conhece. Né? Nós ainda estamos falando do crente, ou seja, nós já estamos com um problema que tá entranhado naquilo que é a experiência da vida da igreja, né? Mas como é que você limpa uma fonte de água? Você tem de mexer nela. Na hora que você começa a mexer, o que vai ter? Vai sujar tudo. Tá certo? Mas na hora que acabar a limpeza, o que você tem de fazer? Esperar. Porque naturalmente o que? Ela vai se limpar. Se você tentar limpar, você vai sujar. Então a fonte, ela tem. E aí fala assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu ventre, do seu interior, fluirão o quê? Rios, né, de água vivas. Né? E quando fala de rios de água viva, então não é uma narrativa, não é um pensamento forte, mas é algo que vai vivificar. E não algo que vai simplesmente entreter, empanzinar ou quem sabe até matar e destruir. E talvez o foco do que nós estamos falando sempre a partir da igreja, a partir daqueles que dizem já conhecer Cristo, conhecer o Evangelho, é também porque a água parada que está lá, ela precisa dessa água nova que vem da fonte, né? Ou seja, é a gente que vai ter que prover o que vai mudar alguma coisa aí, né? Algo que me segura mesmo, por mais coisas que a gente pode ver, porque é muito fácil, né, quando a gente está meio torto, né, procurar ver defeito, né? Você está, às vezes, né, os olhos bons, né, todo o corpo é luminoso, mas quando os olhos é mal, a pessoa está em trevas, né? Mas quando você olha para o último livro, né, da Bíblia, né, que é o Apocalipse, né? Senhor Jesus ressuscitado, onde que ele está? Ele está no Google, no Vale do Silício? Não, ele está na igreja. Ele está passeando, supervisionando e orientando. Assim, a liberdade de Jesus é uma coisa impressionante. Você imagina, ele vai, por exemplo, num templo que as pessoas estavam distantes, ele assiste, participa e ele pega e se assenta o quê? Perto do gasofilácio. E ele não só senta perto, como ele repara. Né? E não só repara, como ele comenta. Né? Olha a liberdade que ele tem. Né? E ele não cria, vamos dizer, situações. Ele faz comentário, por quê? Porque aquilo que está acontecendo ali é a verdade que vai transcender o quê? Épocas. Né? Então, todo lugar que você vê, por exemplo, quando fala assim, olha, se fosse narrar tudo o que Jesus Cristo fez... Não caberia em todos os livros. Aí você fala, tá, mas então tinha muita coisa, a gente fica curioso, né? Mas aquilo que foi escrito foi para que você creia. E crendo, você tenha vida. Então, se não tem, a gente não está tendo vida, o que a gente tem de fazer? Voltar, então, para aquilo que foi revelado. Mas eu estou curioso a respeito. Olha, assim, vamos então crer que eu não estou procurando toda a verdade. Eu estou procurando aquilo que é o necessário para ter vida, né? E vida é a vida em abundância. Então é muito importante. Agora, voltando ali, onde ele que está? Ele está na igreja. E o que ele está vendo? Comentando, conheço, sei, bom, não dá bom. E arrepende. Então, se a gente começar a pensar que na igreja tem gente que está na igreja que vai para o céu. Esperamos, né? Não, assim, tem gente que está na igreja que vai para o céu. Não é todos que estão na igreja. Uhum. Né? Mas estou falando assim, na igreja tem pessoas, né, que vão para o céu. E quem que vai para o céu? Ele fala, são os vencedores. Aqueles o quê? Ouçam o que o Espírito diz às igrejas, os vencedores. Então quem que é o vencedor? O vencedor, eu venci, cheguei na igreja, não é só um vencedor. Não na igreja, você está ouvindo o quê? O que está sendo dito aí? Porque se você estiver numa igreja que você consegue ficar ali confortável com seus pecados, casca fora. Tá perdendo certo? Tempo, né? Não, por quê? Porque se você fica confortável, não tem jeito de você ficar... Porque a igreja é exatamente o quê? Para as portas do inferno não prevalecer contra ela. Então Jesus fala que ele vai edificar a igreja dele. Agora, isso não é para a gente ser leviano de maneira eclesial. Por quê? Porque se você pode, se posiciona, levanta a voz...
volta a atenção, né, para a palavra, porque a igreja é de Jesus Cristo, né? Então nós temos que ter ao invés de ter essa comodidade, não estou bem, né? Não tem estacionamento. Tem ministério infantil? Tem ministério das mulheres? Aqui tem curso para os homens? Olha como é que vai tudo separando. Em vez de tratar a família como um todo, nós vamos já fazendo o quê? Partes. E aí depois, como é que aquele povo vai viver debaixo do mesmo teto? Sendo que o homem está alinhado o quê? Com os homens, a mulher está com as mulheres, os filhos, não sei que jeito que tá. Tércio, eu tenho um testemunho sobre esse negócio de homens e mulheres. A gente, uma época, começou a trabalhar na nossa congregação, né? É a questão dos homens, e nós tivemos que dar uma freada durante um tempo e reorganizar, né? Porque a gente trabalhava mais aspectos da comunhão. Só que a gente começou a perceber como havia uma carência de algumas coisas que envolviam a palavra na seguinte perspectiva. Os homens sem palavra, quando a gente estava trabalhando só mais a parada da comunhão, os homens estavam se reunindo para fazer um negócio que eu não vejo Jesus fazendo, que é falando mal da mulher. Não, os homens literalmente se juntavam e falavam assim, não, porque a minha mulher é desse jeito. Aí parecia que a gente estava contando vantagem de quem tinha a mulher pior, entendeu? Ao invés da gente contar as virtudes, ou a gente falar a respeito daquilo, por exemplo, que ela pode até não ser, mas que eu tô dando minha vida para que seja, e por isso eu já enxergo, que isso seria fé, né? É a fé que Cristo tem acerca da igreja, né? Os caras estavam contando as desgraças, né? E no final, a frase que assim me quebrou as pernas, que eu saí de lá assim decepcionado. Os caras virando e falando assim, desse jeito mesmo, mulher é tudo igual. E eu fiquei pensando assim, rapaz, Jesus não sentava nessa roda dos escarnecedores, não. Sabe? Porque as coisas que a gente tava falando a respeito daquilo que é nossa responsabilidade, ficou muito ruim, ficou muito feio, ficou muito caro. Triste isso, né? Não, essa situação, quando a pessoa fala, por exemplo, o jeito, né, que está sendo colocado, né, o que foi colocado, a gente tem de entender que, vai lá, maridos, né, então, já que é uma confraria, né, um encontro, né, de maridos, né, então qual que é a verdade? Né? Então não é a narrativa do seu caso especial, mas aqui é a verdade. Né? Maridos, vocês igualmente, porque aqui teve 6 versículos para as mulheres, né, agora vem um com os maridos, um só. Maridos, vocês igualmente, quer dizer, assim como elas têm a tarefa dela, porque às vezes o que acontece, né? Eu quero ler o que Deus fala para a mulher, e aí pronto, aí você vai falar para a mulher o que Deus está falando com ela, que não é assunto seu. Você tem que ver, é igual o pastor lá da Rural, né, que falou, irmão, você vem aqui na igreja, traga enxada, porque muitos vêm aqui capar. Né? Então, vem uma palavra, não, isso aqui é pro fulano, né? Isso aqui é pro ciclano, isso aqui não, traz aí, isso é para mim, isso é para mim, porque aquilo que for vida em você vai vivificar outro, é um rio, né? Então, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Quando fala frágil, tá falando fraca. Porque o máximo, às vezes, que um homem pode chegar perto de uma gravidez ou de dar uma luz é pegar uma gripe, né? Talvez seja uma coisa assim, né? Então não é que ela é fraca, mas ela é frágil. Então, por ser coerdeira da mesma graça de vida. Então, se você trata o que é frágil, quebra. Então não é que é fraco, mas quebra, né? Então a gente às vezes tem vida quebrada. Mas o negócio é, maridos, igualmente, viva a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Pronto. Ficou caro esse negócio aí, hein? Então é o seguinte, aí eu vou lá para desabafar a respeito da minha esposa, expor e tal. Aí eu vou orar e eu não entendo o que está acontecendo. Não, se é que tá orando também, viu, Tércio? Porque eu vou te falar, quando a gente já tá nesse ponto... Não, mas a pessoa quando tá orando, ela pode orar a Deus, como? Senhor, você propício-me pecador. Ou ela pode orar o quê? De si para si mesmo. Senhor, graças a Deus que o Senhor tem aqui um homem correto, né, que vai à igreja, o Senhor está bem servido de... então aí a pessoa ora o quê? Falando de si para si mesmo, né? Então, isso aqui a gente é inesgotável, né? Mas eu creio que
um ambiente desse, um ambiente aí que pode nos ajudar e ajudar muita gente. O engraçado é você ver que, por exemplo, então a gente pode contar a narrativa que a gente quiser a respeito da igreja. A gente pegar a nossa experiência e ao invés de pegar aquilo que é a verdade atemporal que a escritura está trazendo, a gente pegar aquilo que é a nossa experiência que, querendo ou não, é contaminada pelo o nosso exemplo também, ou o nosso mau exemplo. Então, por exemplo, como eu falei, as pessoas não pedem desculpas ou não reconhecem a sua parte na falha, né? Mas, no geral, todo mundo culpa o outro. Agora, a verdade absoluta é que quando Cristo fala a respeito da sua igreja, ele fala de uma igreja sofredora, ele fala de uma igreja que tem as suas incoerências em determinados momentos, mas é ele que é o responsável, que trabalha para que ela se torne o que tem que tornar, e ele fala a respeito de um final glorioso para ela. Então, como que a gente vai se juntar e ficar tentando convencer uns aos outros, ou talvez até convencer Deus, né? De que a nossa narrativa a respeito da igreja está certa. É complicado isso daí. E o meu medo com relação uns aos outros é que eu acho que a gente semeia desesperança. Semeia desesperança. Porque, por exemplo, quando você vê um cara que tem um testemunho de um casamento mais difícil do que o seu, mas o cara dá um ótimo testemunho, para mim, isso é algo assim profundamente inspirador. Que eu olho e falo assim, rapaz, eu começo a orar para Deus e falo assim, Senhor, me dá da graça que o Senhor deu para esse homem, para ele ser um homem de Deus na vida dessa mulher. Né? Porque eu olho e fico constrangido. Eu falo, às vezes a minha situação é mais fácil e eu tô literalmente sendo um bunda mole nessa situação, né? Agora, se eu começar só a reclamar, aí eu mato o irmão. Por quê? Porque eu começo a semear desesperança. Eu começo a dizer que é desse jeito mesmo. E a gente escuta umas coisas que é tipo assim... É óbvio, tem brincadeiras no processo, mas assim, eu não me casaria se eu soubesse como é ser casado. Olha o nível da conversa, né? Mas é porque aí a pessoa já tirou o olho daquela palavra que fala assim, não é bom que o homem seja só. Então falei uma companheira, né, que ele seja idônea, né? Não é até que seja dona não, mas que seja idônea, né? Porque às vezes e aí uma coisa que a gente precisava até resgatar, que aí porque às vezes a pessoa fala assim, a Bíblia é machista, né? E a gente vai notar o quê? Que o homem, né, fez aquilo que os outros fazem, como você falou assim, né? Porque minha mulher e tudo, é uma mulher que o Senhor me deu, né? Me deu disso. Mas na narração da redenção, o homem não entra. Por quê? Porque o Espírito de Deus envolveria o quê? A mulher. Então note que, por exemplo, ali, naquele momento ali, quando foi apurar as responsabilidades, né, o último a ser conversado foi com um homem que falou que a terra era maldita e agora ele ia ter de suar mesmo para poder trazer o alimento. Né? Mas o que é intrigante é o que Deus fala, não é nem com a mulher, é com a serpente. Que fala, maldita você é. O homem não foi amaldiçoado, a mulher não foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, mas o homem não. A mulher não foi amaldiçoada e Deus promete a redenção através da mulher. Então o Deus que é amor, ele promove um ódio. O Deus que é amigo promove uma inimizade. Então fala, ó serpente, eu porei uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O que é curioso, quando fala descendente, fala já vai... Eu acho impressionante, porque é uma coisa só. Então, por exemplo, não é uma pessoa solta. Agora, para você passar pela redenção, você vai ter de ser o quê? Grudado em Jesus, um com ele, corpo dele, igreja. Não tem jeito de você pensar. Então, é assim, impressionante como é que vai fechando tudo. E a gente às vezes fica, mas será que isso não é lenda, não sei o quê e tudo? Esses papos, né? Ao invés de ficar, o que é? Da onde? O que isso aqui quer dizer? Né? Então, olha, eu vou pôr inimizade entre você e a serpente. Se Deus deixasse essa amizade acontecer, aí tinha acabado tudo. Mas como ele promoveu uma inimizade, então existe uma guerra constante, né? uma tentativa de matar o descendente da mulher. Tem dores, né, que acompanham ela, que são multiplicadas. E tem mais uma coisa que é terrível. Né? E o teu desejo será contra o seu marido. Ixi, essa é a parte que a galera não gosta, né?
Essa é a parte que a galera Pois reclama. é, mas aqui nós não estamos num programa de gosto, não gosto, né? Nós estamos aqui para conhecer o que é, né? Então, assim, então o seu desejo vai ser contra o seu marido. Então, quando a pessoa fala, porque minha mulher não sei do que, cara, você ficou sabendo disso? Se você tivesse lido lá, você tinha sabido. Isso antes. é o natural, né? O teu desejo vai ser contra, só que ele vai te governar. O cara que não participa da redenção vai governar. Imagina o tamanho da fé dessa mulher. Tá certo? A fé que ela tem de ter para ter um cara tal, que vai, às vezes vai na confraria, expõe e vai governar. Então, a nossa situação, ela não é difícil. Ela é impossível. Por é a isso melhor definição que possível. nós necessitamos o quê? De um Salvador. Agora, se esse Salvador, ele vem cá para falar que vai edificar a igreja. Se ele fala, olha, agora, ó, ressuscitei. Quem pode falar assim? Então, ide, né, fazei aí as ONGs, né, a filantropia, não. Ide por todo mundo e pregai o quê? A verdade, a narração. Então, se tem alguma coisa que ele fala assim, ó, toda autoridade o Pai me deu no céu e na terra. Tá certo? Fala a narração. Fala o evangelho. E depois você vê que toda luta vai ser sempre o quê? Pela verdade. A verdade e a tentativa o quê? De corromper a verdade. Isso não é de agora. Quando a gente olha lá, não adianta a gente querer achar que aquelas conversas que tinha lá entre os apóstolos, os líderes de igreja, era tenso. Era tenso, a coisa era... Pau quebrava mesmo, né? O negócio era... Assim, naquele tempo não tinha, às vezes, o Flamengo, Palmeiras e tal. Então, assim, o que era a situação? Houve um tempo para que a briga pela narrativa, pela retórica, pela... Não, mas tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, né? De certo modo, no campo da religião e da filosofia... É um punhado de eu, né? Porque você já vê lá, lá atrás tinha lá o Eveu, o Jebuseu, tudo que é eu não presta, né? Então você vê, tudo que é depois filisteu, depois é fariseu, né? Não presta. Então, porque não tem o farinós, né? O faranós, então não tem. Você vê que a questão do eu sempre vai o quê? Prevalecendo. É uma brincadeira, mas assim deu certo na língua portuguesa. Então, quando a gente vê essas coisas, nós notamos que só tem uma coisa que aquela serpente, o inimigo das nossas almas, das nossas casas, quer. É o desvio da narração, é o desvio da verdade. Por quê? Porque enquanto a gente fica colocando escafandro, fazendo essa teologia profunda, os demônios creem e tremem. E eles sabem que a palavra de Deus funciona. Aí tem um versículo que eles leram lá que é assim, ó, uma casa dividida não subsiste. Pronto. É aí que eles estão trabalhando, né? O cara pode ser bom, a mulher é bom. Tem um cisma entre eles. Não, e o que eu acho doido é pensar como que talvez uma das estratégias assim mais do inferno e que promove a destruição, né? É a pregação coach do capeta, né? Obviamente não tô jogando todo o coach fora, mas é porque o negócio tá muito na moda agora, misturado com a pregação, né? Mas vamos mudar, do palestrante motivacional do capeta, onde ele vem e fala assim, não, você é bom, Terço. O diabo falando pra você, não, você é bom. Não, é sua mulher que não é tudo que deveria ser. Você merece algo melhor. Leve trás. Você tem razão, entendeu? Não, nesse caso aí ela tá errada, você tá certo, né? E quanto mais tapinha nas costas eu vou levando, o engraçado é que parece que o tapinha vai me levando pro inferno, né? Literalmente, porque me distancia daquilo que é a verdade, daquilo que a palavra de Deus está dizendo, né? É a tentativa de colocar uma almofada na cruz, né? Colocar, às vezes, alguma coisa que fica fofo, né? Transforma aquilo, talvez, numa coisa, assim, confortável, né? Então, quando fala assim, olha, uns pedem isso, outros pedem aquilo, uns falam isso, falam aquilo, mas eu resolvi, né? Por bem de vocês, pregar Cristo e esse crucificado. Crucificado é prego, é cruz, é tudo. E tem mais, né? Quando entra assim, por exemplo, nessa dinâmica, por exemplo, o mesmo Paulo, né? Olha, eu não tenho coisas novas a falar para vocês, tá certo? Isso é uma segurança para vocês, porque até se um anjo do céu, um anjo iluminado, chegar aqui e começar com uma outra conversa, que não seja essa, que ele seja um maldito, né? Um anátema. Meu filho, antes de você chegar aqui, estava olhando aqui na prateleira, ele viu o livro de Mormon e outras coisas que eu tenho aqui, né? Uhum. E ele questionou, falou, ué, mas o que é esse negócio aí, né? Aí eu falei assim,
questões de consulta, eu tenho uma pá de coisa aqui, né? Mas eu citei exatamente esse texto, né? E porque eu falei, poxa, tá vendo? A gente não tem medo de um livro que é discrepante com aquilo que a Escritura traz para nós, exatamente por a gente conhecer a Escritura. Então eu consigo, olhando naquilo ali, ver o que é discrepante com o que o Senhor mesmo já falou e com o que Paulo já havia predito lá atrás, né? Mas interessante, né? A coincidência citou um texto que alguns minutos antes de você chegar a gente estava. E os livros também ajudam bastante na acústica, né? Você vê que se não servir para nada, pelo menos para acústica aqui, ficou show aqui. Não, eu falo pra galera o seguinte, que eu nunca joguei, eu nunca tinha jogado livro fora. Eu joguei uns agora quando eu tava organizando aqui, porque tem uns livros, às vezes, que é uns livros muito, muito ruim mesmo. Coisa que ninguém vai ler e não serve nem pra consulta. Mas eu sempre falava pras pessoas que, no geral, o livro só muda de lugar na prateleira. Às vezes ele sai do setor das doutrinas e vai para os seitas e heresias, né? Então não deixa de ser uma fonte de consulta. Né? Mas talvez os piores não sejam os ruins, né? Talvez os piores sejam aqueles que se aproximam demais, né? Os fakes, assim, muito bem feitos, né? Os falsos. Não, mas né? que é igual eu falei do diabo. É. Que é uma meia-verdade que no final acaba sendo uma mentira inteira, né? Pois é, quando você falou sobre a questão da filantropia, a situação. Gente, fazer o bem, isso aí é o seguinte, se a gente tiver uma fé que não se transforma, né, não é vista, a fé, como é que ela é vista? É nas obras. Mas não tem jeito, porque olha só, assim, às vezes pode ser um trocadilho, mas olha só, o que é uma fé sem obras? É um corpo sem espírito. Então é um defunto. Então o que seria a obra sem a fé? Uma assombração. Seria o quê? Um espiritualismo. É outra religião isso aí, né? Espiritualismo. Né? Ou como a prática, né, de coisas que você... Assim, a questão é a obra, mas o que move aquilo? Não, então, seria uma assombração. A pessoa vive o que é assombrada porque ela não tem uma segurança, né? Agora, o que é a fé? A fé é algo que transforma de tal maneira que ela se materializa o quê? Em obras. Mas a pessoa confia nas obras? Não, porque olha só, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o quê? O vosso Pai que está no céu. Porque se a pessoa glorificar, a gente vai lembrar daquele pastor, né, cantor que tinha aqui, né, o Eliseu Gomes, né? E tem o crente aleluia e tem o crente aleleu. Aleluia, glória a Cristo, aleluia, glória para eu. Então, aí, essa é antiga aí, mas... Trocadilhos do antigamente, né? Assim, a história, tem muita coisa aí, a história é muito rica, né? Agora, ó, tudo isso que nós falamos, nós ainda estamos pensando na igreja, nos irmãos, em como existe um problema que, como você mesmo citou, já está descrito desde Gênesis 3 e que só vai ser resolvido no final mesmo, né? No final, então por isso que a gente tem que ficar atento à questão da palavra, nós temos que valorizar o conhecimento das escrituras, nós temos que buscar o púlpito que fala a verdade. Beleza. Agora a bomba vem o seguinte, e como compartilhar dessa verdade para as pessoas que não têm o conhecimento de Deus? Porque as pessoas, tô morrendo aqui, aceitam a ideia da verdade fluida. E aí como que você vai falar em termos absolutos para quem já considera como normal essa fluidez da verdade, entendeu? Porque muita gente fala assim, não, mas a Bíblia é um livro sagrado, aqui na minha estante eu vou ter vários livros que outras religiões consideram como sagrado. Como nós vamos testemunhar dessa fé e dessa palavra para uma geração que acredita que a verdade é apenas uma questão de ponto de vista? Pois é, acho que o ó, né, do Borogodó é quando você vê, por exemplo, um líder, né, uma pessoa que fala em nome de Deus, fala assim, bom, isso é uma verdade, tem outras. Esse é um jeito de ver, tem outros, né? Então, quando começa a relativização, aí já não existe mais um absoluto. E se não tem um absoluto, o que vai ter? Uma pulverização cada vez maior. Então, como é que as pessoas vão? Eu vou falar como é que elas vão. Das duas, uma. Ou a gente prega, ou elas vão escutar da pedra. Mas não tem outro jeito. A pedra vai clamar, a pedra vai pregar. Então, nós temos uma oportunidade, né, de falarmos. Porque Deus não tem uma dificuldade. Quando o profeta calou, não foi a mula que falou?
A mula tinha uma mula lá que tinha mais juízo do que o profeta, né? A mula lá. E a pedra, Jesus falou assim, olha, se vocês não pregarem, né, as pedras, né, clamarão. Porque a fé só tem um jeito de acontecer. É de ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não é valorizar a palavra, sabe? É viver ela. É raciocinar ela. Ô Tércio, vira e mexe quando a gente tá trocando alguma ideia, principalmente conversando no WhatsApp e tal, você manda pra mim vídeo de algum padre falando alguma coisa do teor da conversa. Essa semana você me mandou um também, né? E eu até falei, caramba, até os caras estão percebendo algumas coisas que a gente às vezes acha que é privilégio nosso, né? Eu me lembro daquela vez quando foi o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, que vocês conseguiram articular lá o reverendo Roberto Brasileiro para vir aqui no reunião do Compass, foi lá na Sal da Terra e tal, na Centro-Oeste. E eu me lembro que a pregação dele, para mim, ele foi muito marcante. E é engraçado, porque assim, quantas pregações já faz aí 3 anos, 4? Nós estamos em 2017 para 21, 4 anos, né? Quantas pregações a gente lembra, assim, às vezes até nos mínimos detalhes, né? E às vezes são poucas ao longo da nossa vida. Eu me lembro que a pregação dele foi em cima da questão de que os pontos da Reforma Protestante que foram levantados lá na ocasião há 500 anos atrás, eles ainda continuam sendo extremamente relevantes. Extremamente relevantes, né? E o catolicismo na Contra-Reforma acabou radicalizando, sustentando mesmo aquilo que é a tradição, que para eles tem um peso igual ou superior à Escritura, como eles creem, fosse enfatizado e fosse priorizado. Beleza. Mas não é engraçado você falar isso das pedras clamarem, e hoje toda vez você me manda um vídeo de algum padre falando coisas que você fica assim, rapaz, nem nas nossas igrejas às vezes, nós não estamos vendo ninguém pegar o microfone para falar essas coisas. Isso aí foi mais marcante para mim. Primeiro, um professor que me impactou muito, né, o padre Francisco Agraiter, né, que era uma pessoa totalmente fora da caixa, né? Então ele era uma pessoa assim que a aula dele, né, era professor de física, química e, enfim, era praticamente um confronto constante. E como eu sou, assim, tenho um modelo mental muito distraído, né? Então eu era aquele estudante medíocre, né? Vamos dizer assim, até a 8ª série, né? Então todo ano tinha aquele negócio de levar às vezes uma surra, ponto de recuperação, aquela coisa toda. E quando eu vi esse sujeito falar, eu levei um impacto muito grande, porque na confrontação parece que eu acordei, né? Tanto é que eu saí talvez dos últimos lugares por uma situação lá que simplesmente eu me apeguei, né, ao estudo, né? Mas não é que eu assim estudava, porque eu sou até um engenheiro, mas eu não tive assim nunca um caderno, né? Mas eu senti de grudar naquilo que está sendo dito, né, e de procurar uma consistência, né? Enquanto eu não larguei o caderno, eu não consegui bem na faculdade também. Porque muitas vezes o que acontece? O cara ou eu presto atenção ou eu escrevo. As duas coisas comigo nunca funcionou. Porque às vezes o meu pai fala isso muito bem, né? Que às vezes assim existe situações, né, que umas aulas, né, que saem do livro, né, para o quadro negro que era antigamente, né? Do quadro negro para o caderno sem ter passado na cabeça de ninguém, né? Então é todo um processo de esterilização, vamos dizer assim. Mas quando a gente fala a respeito, por exemplo, dessa história, quando fala da igreja, gente, o que é a igreja? A igreja, ela não tem 504 anos. A igreja, ela vem de geração em geração. E quando a gente quer transformar uma coisa num partido, já não é mais inteiro, né? E acho interessante como é que Deus trabalha muitas vezes com os ciúmes, né? Ele não faz isso? Eu pego esse, você não quer tal, eu pego um outro povo lá e a pessoa fica o quê? Enciumado. É uma estratégia. Olha, a gente só não vai ser salvo mesmo se não quiser, porque o que Deus puder fazer para a gente ser salvo, ele trabalha realmente muitas coisas no sentido que de nos despertar. É a multiforme expressão da sabedoria de Deus, né? Que vai constrangendo a gente na medida em que a gente se torna infiel àquilo que era tão simples, né? E aí me deram a incumbência de eu ser professor de história da igreja. Eu falei, bom, então eu tenho de ler, né? Eu li lá um punhado de obra e tal, né? E aí me deu eu falei, mas aí eu fui numa livraria, Nossa Senhora Aparecida em Berlândia, né? Tem lá no... Eu falei, escuta, eu queria livro de história da igreja, né? Aí eu falei, muito bom mesmo, porque esses pastores ficam inventando história. Eu falei, cara, eu sou pastor. Mas o que você tá querendo saber aqui? Eu não quero saber outra versão, hein?
Porque uma coisa que eu aprendi é que os livros da história, eles não contam o que foi a história. Eles contam aquilo que o escritor quer que você pense que foi a história. Então, verdade. Então, em vez de você... Isso aqui, por exemplo, isso daqui nunca foi atualizado, né? Os programas, software toda hora, mas isso aqui não, é sempre o mesmo. Tanto é que é de acordo com os originais, não sei o que, não é assim que fala, né? Pois é, eu fui lá. E o cara falou, cara, mas eu não tinha pensado desse jeito, né? Então ele ficou com uns livros meus lá, porque ele queria também saber o que é a outra versão, né? Então, no caso, isso aí trouxe uma abertura, porque é integral, sabe? A gente não pode, não teve só a igreja de Éfeso, não teve só a igreja de Esmirna, não teve só Pérgamo. E você vê, por exemplo, tinha uma igreja lá, que quem pregava lá era uma tal de Jezabel. E o povo lá estava muito interessado em conhecer as coisas profundas de Satanás, né? Então, e onde que Jesus estava? Estava lá. E quem estava falando lá? Está concordando lá? Não está concordando, não. Ele estava falando, ó, mesma coisa, ó, quase que é repetitivo, ó. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, qual que é a teologia? Quem comigo não ajunta, espalha. Nossa, que teologia profunda essa, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quando eu falo dessa forma, né, e tem alguns pregadores assim, que eu admiro demais da conta, por exemplo, assim, eu fico impressionado de ver como é que a pessoa tem clareza. Então isso é muito bom, porque quando você vê que tem uma sinceridade, uma busca, cara, quem que prega possuído pelo Espírito Santo? O máximo que a gente pode fazer é o quê? Procurar nos encher do Espírito Santo. Mas falar que o cara está possesso é de outro espírito, porque não é do Espírito Santo. Uhum. Porque o único que recebeu o Espírito sem medida foi Jesus Cristo. Agora, o que nós devemos fazer? E olha só que coisa interessante. Jesus estava sempre pronto. Acabava o dia de trabalho, aí ele ia para a pizzaria, né? Foi bom, né? Não. Ele acomodava as pessoas e ia o quê? Passar a noite em oração. Geralmente, nós fazemos relógio de oração antes dos eventos, né? Aí o evento deu certo e nós ficamos sossegados, né? Mas Jesus sabia o quê? Que a questão não era o antes, era o depois. Porque assim que você planta a semente boa, à noite, o inimigo vem o quê? Plantar a semente ruim. Então, quando a gente começa a ver coisas que são muito simples, né, de verificar, e não tem jeito se você não se entupir, sabe, de se alimentar até que entra, porque o nosso coração repele a palavra de Deus. O nosso coração não quer. Só que você tem de ver quem que manda. Se você vai escutar o seu coração, você está frito. Ah, você conhece, Deus conhece, meu coração conhece. Ele falou que ele é idólatra, né? Falou que é dele que vem os adultérios, que vem as mentiras, que vem toda a situação. Então ele conhece o coração, então essa papo não vai. Ah, Deus conhece meu coração, rapaz. Tanto é que ele quer te dar um outro. Quer tirar esse duro que você tem aí, que você está todo orgulhoso dele, e te colocar um outro. Aonde que vai acontecer isso? Cara, é na igreja. E piorando a situação, né? As pedras se tornam necessárias, clamando essas coisas todas, exatamente quando a gente incorpora esse discurso, né? Então, ou seja, a verdade fica fluida para nós. E aí nós que somos aqueles que foram vocacionados por Deus para pregar o evangelho, para testemunhar essa graça, vamos virando péssimas referências, né? 2 pontos. Olha só, Deus nunca validou suicídio. Mas ele fala que se uma pessoa for fazer tropeçar um pequenino, melhor amarrar uma pedra do pescoço e se lançar no mar. O que é isso? Isso é autoextermínio. Ele está falando para a pessoa ir para o autoextermínio? Não. Ela está falando que o autoextermínio, que é uma coisa horrível, porque Deus que dá a vida, tem uma coisa pior ainda, que é o quê? Você tropeçar no falar. Você falar uma coisa que não é. Se omitir já é grave, né? Agora, ser pedra de tropeço é muito grave, né? Essa é a situação. Você tem de pregar, você tem de ensinar, você tem de não sei o que e tal. Tiago não falava isso. Não sejais muito de vós, mestre. Fecha a boca. Ninguém não, mandou mas você falar. Seja, né? Viva, né? Não, mas porque lá o que você falou, por exemplo, do marido, da vida comum, da vida do lar, né? E eu falo por isso pros maridos assim, ó, tô aqui o quê? Tremendo e agarrado em Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é só a miséria, só o amor de Jesus mesmo. Porque, mas pegando aqui, por exemplo, quando fala assim,
Não sejas muito de vós o quê? Mestres. Por quê? Porque todos nós, lá em Tiago, se não me engano, é o capítulo 3, Tiago né? 3, exato. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no falar... Esse é perfeito, né? Rapaz, mas como é que domina é perfeito todo o se ele... Rapaz, mas como é que ele é perfeito só de falar? Mas calma lá, mas então ele é um falador? Não, aí ele fala que tem um segredo. Aqui, ó, irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Quem inventar ser mestre, meu amigo, você pode saber que a régua subiu. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então é fantástico, né? Eu falo assim, é igual um leme do navio. O leme é pequenininho, o navio é grandão. Quem que dirigiu o navio? Então essa questão da arte de falar, então a narrativa não é a questão do esporte. É uma questão até de se complicar. Porque se você pega a narrativa, por exemplo, o Agostinho, né? O Agostinho, ele foi treinado para ser o quê? Uma pessoa que convencia os outros na retórica. Aí ele foi contratado, né? E ele tinha de destruir o bispo lá de Milão, o Ambrósio. E ele era muito bom, muito articulado. O que ele foi? Estudar o inimigo. Aí o Ambrósio pregando, o que aconteceu com Constantino? O Agostinho se converteu. Né? E ele teve não foi uma emoção, ele teve o quê? Uma transformação. E as histórias de Agostinho são tantas, né, que você fica até sem saber, né, porque a gente está tantos anos, né, já do ano 400 e tal, e a gente está tão longe, né, mas são coisas assim de transformação. Por exemplo, ele andando em Milão, uma das mulheres, né, que ele era um cara promíscuo e tal, Agostinho, e ele andando, Agostinho, pula na frente, Agostinho, sou eu. E ele fala para ela, mas não sou eu. Continua andando. Então... Vai virando lendas, né? O testemunho é tão forte, tão poderoso, que a gente às vezes vai até romanceando já a maneira de contar, né? Assim, as tiradas, mas assim, é uma questão, parece assim, quanto pior era o cara, na transformação, Paulo apóstolo. Deus faz as coisas mais extraordinárias, né? Paulo apóstolo, né? Rapaz, que biografia que tinha para ser quem ele foi. Gente, será que Jesus não podia ter poupado Pedro de queimar o filme dele? Sabe? Então não adianta, meu amigo. A gente tem que passar na peneira, sabe? A gente tem de entender que, na realidade, se tem alguma virtude, né? Acho que o Otmani que falava, né? O Otmani falava o seguinte, a obra de Deus, né, é como a semente que é plantada na terra. Mas o fruto não tem nem cheiro de terra. Sabe? Ele tira alguma coisa dessa. Então, é fantástico. É uma situação aí que é empolgante, né, conversar. Com certeza, com certeza. Agora, pensando na relação do cristão com a escritura, não só do cristão, porque a Bíblia, às vezes, ela é considerada sagrada mesmo para quem não é um cristão praticante. As pessoas podem colocar ela em pé de igualdade com outros textos, mas as pessoas até consideram. Mas existem alguns erros de natureza técnica que a gente vê que está se tornando mais comum, que antes era muito fácil a gente refutar e que hoje, por causa dessa fluidez, a gente não aceitar mais a verdade na simplicidade com que ela se apresenta, a gente está confundindo. Por exemplo, a gente isolar texto, porque tem gente que está praticando a bibliomancia, né, que a gente chama, né? O cara roda as páginas da Bíblia e vê o que algum defunto escreveu que se aplica para a vida dele hoje, tirando versículos do contexto, pegando promessas que às vezes eram promessas muito específicas e que não são promessa para o indivíduo, ou às vezes até pior, né? Se espelhando nos cases de sucesso, que é geralmente o que a gente faz, e a gente só se espelha nas desgraças quando a gente está falando dos nossos inimigos, né? Então aí a gente... será que isso não está se tornando mais comum do que a gente imagina por conta das pessoas não enxergarem mais a integralidade da palavra de Deus? Porque tá perigoso isso, hein? Tanto é perigoso que foi exatamente isso que a segunda tentação de Cristo, né? Então, Jesus tinha falado, né? O cara, se você é filho de Deus, pode um filho de Deus passar fome? Pode um filho de Deus viver na situação que você está vivendo aí? É isso mesmo, né? E Jesus, perfeitamente, pode, já aconteceu. O diabo está sempre citando Bíblia, né? Sempre citando a palavra de Deus. Já aconteceu, e Jesus pega o quê?
Já aconteceu. Fui eu que te guiei no deserto. Fui eu que te provei. Deixei passar fome. Para saber o que estava dentro do seu coração. Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra. Então, antes da palavra, tem a toda. Não é self-service. Aí olha a segunda tentação. Ah, você gosta da escritura? Então vamos lá. Ele vai lá no Salmo 91, tira um versículo. Aí chega e fala, olha, você está aqui em cima do tempo, pula. Para quê? Você vai, tipo assim, ter essa vida tão sofrida que esse povo enjoado aí, ó. Faz um espetáculo. Tá? E aí Jesus, o que Jesus faz? Ele pega o texto, o versículo que o Satanás estava usando, volta lá no Salmo 91, coloca no devido lugar e vem com toda a Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar o Senhor teu Deus? É tirar o texto da Bíblia. Porque você não vive, não é de palavra de Deus, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você não pode fazer, por exemplo, você vai numa livraria evangélica, ou o seguinte, me dá uma caixinha de promessa. Essa é clássica, né? Pois é, por que não pede escuta, me dá uma caixinha de maldições, porque tem maldições na Bíblia também. Me dá uma caixinha de imprecações, uma caixinha de... Então, por que a gente transforma tudo, que até a Bíblia a gente quer transformar como se fosse com todo respeito. Eu sei que tem gente que com muita piedade procura fazer o melhor, mas como essa conversa aqui é para nos aprofundarmos, para nos ajudarmos, então não é uma crítica, né? Mas eu já participei, por exemplo, de lugar que eu, na casa, foi bom, né? Então vamos pegar uma promessa para cada um. Aí vem lá a caixinha de promessa, aí vai lá e tira a sua promessa e lê. Nossa, que palavra boa que saiu para você. Cara, não saiu essa palavra para você. Essa palavra, ela foi escrita num texto, num contexto, em que você tem de ver naquilo que está e depois fazer o quê? O transporte da aplicação do princípio, que é o quê? Eterno. Eu lembro direitinho a situação. Aí, que é horóscopo, cara? Um horóscopo de crente. Não, e tem palavras que a gente tem que considerar que são para a igreja, não para o indivíduo, né? Às vezes até promessas, que são legítimas, principalmente quando se refere a algumas vocações, né? Então, por exemplo, uma coisa que está na moda, né? Os caras que se denominam apóstolos, né? Aí o reverendo Augusto Nicodemos fala, né, que um apóstolo bom é um apóstolo morto, né? Bem conservador no ponto de vista dele, e genial isso que ele fala. Mas, por exemplo, existe a vocação apostólica, só que ela é da igreja, não do indivíduo. Então a gente não precisa se denominar apóstolo para que a igreja, no ato de plantar novas igrejas, novas comunidades, ela esteja zelando pela sanidade, pela coerência e tudo mais. Então tem muito disso também, né? De gente que está pegando promessa que às vezes era para a igreja e tentando trazer como se fosse para o indivíduo, né? Eu sou meio radical, sabe? Assim, na realidade, assim, eu sou coerente com aquilo que eu penso. Porque quando eu olho lá em Apocalipse, que tem 24 cadeiras lá no céu, passa 24 anciãos, né? Então são 12 patriarcas e 12 apóstolos, eu não fico imaginando que vai ter dancinha da cadeira, né? Para ver quem que senta na cadeira. Então, quando chegou à conclusão que também... Quem vai estar lá é Paulo ou é o Matias? Olha... É Matias, né? Jesus falou, exato. Matias aparece lá que ele foi escolhido, depois não fala mais nada sobre ele. No sorteio, né? Ele ganhou no bingo, do primeiro bingo da quermesse da igreja. Pois é, naquilo que foi orientado de você fazer oração, porque aqui eu não vou chegar à conclusão, mas olha, vocês não façam nada, né? Mas era para o quê? Perseverar o quê? Em oração. Mas na hora da oração, às vezes a oração vai ficando chata, dá umas ideias na cabeça. Então, assim, mas nós precisamos colocar alguém, assim, onde que está a revelação ou a orientação? Eles não tinham recebido o Espírito Santo para saber que tinha de colocar lá e como é que ia colocar o quê? Um outro no lugar que Judas, né, ocupava e que se cumpriu as escrituras porque ele era filho da perdição. Mas por fim chegaram à conclusão, mas eles colocaram alguns critérios. Alguém que tenha andado com o Senhor. Então, por exemplo, você falou do Augusto Nicodemos, o Leandro Lima fala o seguinte, né? Então, quando você quer saber se é uma pessoa apóstola, a primeira coisa tem de ver o DNA, a data de nascimento. A pessoa, para entrar no processo, ela tem 2.000 anos. Tá certo? Então, aí, assim, não quer dizer se ela encontrar alguém de 2.000 anos que ela pode ser um apóstolo, né? Mas pelo menos passou no primeiro crivo, né? Aí depois tem uma série de situações, mas no final ainda fizeram um sorteio. Agora, o reverendo Terce, né, o meu pai, ele falava o seguinte,
que quando ele olha para Atos, ele fica vendo que, como é o Senhor Jesus que edifica a igreja, muito provavelmente, se Jesus não tivesse ele descido, porque é ele que escolhe os apóstolos, e ele tivesse, provavelmente, o quê? O que tinha virado a igreja? Uma seita judaica. Então tinha fariseu, mas não sei o quê, e tinha também o quê? O igrejeu, sabe? Então, uma seita judaica. Mas aí ele pegou alguém para mostrar que quem faz é ele, né? E houve todo um direcionamento. Então, é importante, né, a gente ver toda essa construção, porque olha só o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos citando o texto bíblico. Nós estamos procurando, e pode ser com limitação, né, que Deus tenha misericórdia, mas não é intenção, raciocinar o quê? Biblicamente. Porque quando a gente começa a raciocinar biblicamente, isso dá um alívio na cabeça da gente. Porque se você não raciocina biblicamente, como é que você vai raciocinar carnalmente? Tá certo? Então, com os pensamentos, ou filosoficamente, ou sei lá o que mente, né? Eu vi, Terço, uma vez uma igreja, e de amigos, de pessoas sinceras, que eles pegaram essa questão do sorteio lá, do 12º apóstolo, e eles aplicaram isso na dinâmica da igreja. Falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui todos nós aqui que somos da liderança e vamos lançar sortes para ver quem vai ser o coordenador, quem vai ser o tesoureiro, quem vai ser um tanto de coisa. É óbvio que isso era óbvio que ia dar uma catástrofe, né? Mas não é que deu certo. Eles perceberam rápido o erro e consertaram aquilo que eles estavam fazendo. Mas eu fiquei surpreso com a inocência, sabe? De acreditar. Inocência não existe. Ingenuidade. E a ingenuidade, é isso mesmo. Pode ter menos culpado. Eu tinha um professor que era a favor da pena de morte, cara, foi, cara, que isso? Eu era corintiano, né? Na engenharia que eu fiz. E o corintiano, não sei o que, tudo era pena de morte. Eu falei, ô, corintiano, vai morrer um inocente. Ele falou, não, só Terço. Pode ficar tranquilo que inocente não morre pela simples razão que inocente não existe. Pode morrer o menos culpado, mas se morrer o senhor aí, nós estamos... Então, mas assim, beleza, desculpa aí. Não, mas A gente precisava falar sobre esse tema um outro dia, ter uma pena de morte aí, que é um negócio legal também. Então, mas esses caras acabaram encontrando o caminho, percebendo. E o livro de Atos, uma das coisas mais legais, quando você vê a totalidade, é que apesar dos caras... Apesar dos egos, apesar das decisões equivocadas, apesar de todos os pesares, a história da igreja é gloriosa por conta da interferência de Cristo, né? De Cristo estar edificando a igreja. E não da competência gerencial, de programação, dos apóstolos. Porque, por exemplo, eu confesso para você que se eu ler o livro de Atos nessa narrativa que a galera conta, porque já viu esse papo, temos que voltar à igreja primitiva. Em que? Se for no esforço por a gente assumir uma postura, inclusive, de morrer pelo evangelho, concordo. Se for na perspectiva de buscar a essência do evangelho que estava muito fresco, concordo. Agora, no restante, as construções, você vê que os caras foram batendo cabeça. Por exemplo, o ministério diaconal que surge em Atos 6 é fruto da reclamação do povo. Também não foi o céu que abriu, veio Deus e falou assim... Era lá, alto lá. Nessa parte aí, eles já tinham o Espírito Santo. Sim, guiaria eles do que é toda a verdade. No caso de Matias... nem isso ainda, né? Então tá, então olha só. Então, primeiro assim, sobre a questão de pena de morte, pode até conversar, mas assim, eu creio que a que a gente tem de fazer a pena de morte assim, se você já morreu com Cristo, então, é uma coisa assim pessoal, né? Porque aí tem uma parte que é do governo, né? Aí não é da igreja, porque da igreja é exatamente a pregação. Então, a pregação, aí o governo tem a espada, tem todo o sistema lá, ou pelo menos deveria ter. Não, mas eu só gosto de discutir isso em termos teóricos, porque se for falar em prática, aí nós entramos em sérias crises, né? É porque, na realidade, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todo mundo. A alma que pecar, essa que morrerá. Então, é uma lei. Então, como não existe nada mais democrático do que a morte, né? Você pode procurar, né, em todo o mundo, por exemplo, no dia 15 de maio de 2017, né? 2017, foi que faleceu a última pessoa que nasceu no século XIX. Tá certo? Então,
vai passando. Você chega numa tribo, nunca ouviram falar, mas tem morto lá, então tem pecado. Então isso é uma situação, né, que aí, isso aí vale a pena realmente aprofundar. Mas, quando a gente estava falando lá, por exemplo, de Matias e os diáconos, qual que é a diferença? Nos diáconos já tinha vindo o Espírito Santo, porque a vinda do Espírito Santo inaugura o que? Os últimos dias. Os últimos dias é o período, né, que começa com o derramamento do Espírito Santo, né, e aí começa aquilo que a gente devia pensar direitinho, esse negócio de voltar para a igreja primitiva. Porque a igreja, ela é uma mulher, então ela está nascendo. Então Jesus não vai casar com um bebê, ele não vai casar com uma menina. Ele vai casar com uma mulher que ele está tirando toda mancha e toda ruga dela. Então, ele faz o contrário, às vezes, do que os homens da confraria que ficam falando das mulheres fazem, né? Porque ele vai e casa com a noiva e depois passa um tempo, né? A mulher não está melhor, né? Entendeu? Ele não trabalha para ela ser melhor. Então, Jesus trabalha tirando toda mancha e toda ruga e colocando nela o quê? Uma vestidura de justiça. Então, esse é o trabalho. Então, com quem que Jesus vai casar? A gente vai começar a pensar desse jeito. Ele não vai casar com... Vai ser por exemplo, esse negócio deixados para trás. Não sei o que e tal. Que não vai sair daqui na correria. Nós não vamos sair na correria. Na realidade, porque o mundo vai ser destruído com aquecimento global. Tudo bem, pode ser porque esse mundo está entesourado por fogo. Então, tem um aquecimento global, mas que não está na governança do homem. Não está na governança do homem. Então, todas essas tentativas de querer ser maior ou controlar, isso não tem uma fundamentação. Porque quando fala aquecimento global, esfria. Aí você fala, mas como é que é o aquecimento global? Aí depois neva onde nunca nevou. Então, é complexo isso. Porque onde era frio agora está esquentando. Mas, sabe? Então, a galera tá falando em terra plana, cara. Essa é a discussão. A galera... Os caras que fez escola, igual a gente que fez faculdade, tá falando em terra plana. E eu vejo gente citando até Bíblia para defender esse tipo de coisa. Deus se assenta na redondeza da terra. Como é que... Mas eu te explicar o que eles falam que é terra plana. Eles falam que a terra é redonda, que ela é um disco. E que quando você vê uma foto dela, ela parece uma bola porque o disco tá girando. Olha o naipe das paradas. E vira um grau assim... Esses caras evangelizam, velho. Que esse cara ele não se contenta em ter uma ideia absurda. Não, mas quando o cara pega uma narrativa, realmente ele evangeliza, sabe por quê? Porque ele tá achando que descobriu o quê? O Brasil. Então aí ele sai o que? E chama primeiro amor. Né? Não é a questão? Aí quando a pessoa perde o primeiro amor, até nisso. Então, olha só, quando fala, por exemplo, da Terra plana, o que eu aprendi em engenharia é o seguinte, depende da referência. Onde eu tô vendo... Tirar só uma foto, né? A redondeza dela, porque eu tô grudado. Então, meu ponto referencial é isso, né? Agora, a gente pode lembrar também, agora, da uma viajada, né, do Sherlock Holmes, né? Que é uma ficção, né? Mas o Watson lá ficou impressionado quando descobriu que o Sherlock Holmes não sabia, né? Que a Terra girava em torno do Sol. E aí ele falou assim, mas não sabe? Ele falou, gira? Gira porque não sei o que e tal. Falei, nossa... Bom, agora que eu tenho essa informação, vou procurar esquecer ela o mais rápido possível. Como? Cara, eu li todos os livros do Conan Doyle, cara. Porque a cabeça da gente... É igual um sótão, né? Um sótão. Não cabe tudo. De tanta ideia lá dentro, depois você não acha que você precisa. Se a gente se entupisse de palavra de Deus, né? A nossa vida seria outra, né? A boca fala que tá cheio o quê? O coração. Como é que a fé vem? De ouvir da palavra. Ouvir da palavra. Então, se você ficar ouvindo... eu não consigo entender a Bíblia. Não. O que você faz? Não, comprei um comentário. Tá. E por que você não está entendendo a Bíblia? Aí eu vou contar a minha experiência. Por que eu fiquei um leitor compulsivo da Bíblia? Porque quando eu fiquei longe da minha casa, que deu aquelas angústias, banzo, né, aquela saudade, tudo, o que me ligava à minha casa? Era a Bíblia. Então não fui apresentado naquele tempo, né, a Prazolam, ou Lexotantan, ou alguma coisa desse jeito. Então o que me ligava lá? Porque naquele tempo era 2 fichas que eu tinha por semana. 1 minuto, tá tudo bom aí, tá, não sei o que, caía. Aí punha outra. Tá tudo bem aqui também, caía. Agora só não sabe que é porque era o que eu podia fazer, né? Agora, eu sabia que o meu pai, todo dia lá em casa, ele
punha todo mundo sentado e tinha um capítulo da Bíblia que era lido. Isso eu sabia. Então, e era interessante o jeito que ele fazia, porque eu fiquei muito honrado quando eu pude ler, que ele fazia assim, cada um tinha de ler um versículo, então quem sabia ler podia ler, né, um versículo, aí ia. Só que eu fiquei muito impaciente quando ele colocou meu irmão para ler também, que eu tentava completar para ver se desandava, né, se a coisa agilizava, né. Era travado? Não, deixa ele ler. Tipo assim... Então, mas ele era travado para ler? Não era travar, que estava aprendendo. Ah, então. E eu já sabia, aí eu tinha impaciência. A gente fica impaciente. Impaciência. Mas aí eles tinham paciência. Não. Aí, rapaz, um capítulo que era para ler em 10 minutos, às vezes levava uns 20 minutos para, né, e papai e tal. Eu falei, gente, que, né? Mas era assim. E aí você falava assim, e qual que era a reflexão? Não tinha. Não tinha reflexão. Era simplesmente, meu pai fazia questão que tivesse o quê? A leitura da palavra. E a leitura sem o quê? A reflexão. E quando acabava, começava de novo. Aí depois eu fui saber que na casa do meu avô foi assim. Meu avô morava em Barra do Garça, chegou lá em 1920, né? Foi o segundo morador lá. E eles foram vivendo. Aí um dia chegou lá um sujeito que era assim, muito desviado, muito torto, né? Mas que falava que a Igreja Católica era Babilônia, que o Papa era o anticristo, não sei das quantas, tal. E o pessoal via aquele cara. Só que ele falou Bíblia. Na hora que ele falou Bíblia, meu avô falou assim, como é que eu arrumo uma? Meu avô era ferreiro, né? Fazia armas, né? Aí ele falou, olha, eu vou em Goiânia comprar sal, eu posso trazer, mas custa tanto. Aí meu avô arrumou o dinheiro lá, né? Deu para ele e trouxe uma Bíblia. O dia que chegou a Bíblia na casa do meu avô, começou o quê? O culto diário. Porque tinha duas meninas que sabiam ler, então ela lia lá um trecho, aí depois era palavra e oração, né? Então acabava de ler, aí vinha oração, né? Deus ajuda nós, pronto, acabou. Aí no outro dia tinha de novo. E foi desse jeito, e foi, pelo que eu entendi lá, foi cerca de uns 6 anos. Aí quando chegaram os missionários, começaram lá a falar, Jesus, evangelizar, o pessoal falou, ó, a turma sua tá lá na Praia da Rapadura, né? Por que é? Não, é lá que tá lá a turma sua. Aí chegou lá, tava o quê? A casa do meu avô. A igreja. É. Aí chegaram lá, na hora que viu aquilo, começou a falar, o pessoal achou bom tudo, aí resolveram o quê? Que tinha de batizar. Só que os missionários eram presbiterianos. E o sujeito que falou de Bíblia, ele era batista e tinha falado que o negócio tinha que ser por imersão. Então, os missionários tiveram a sabedoria de não complicar. E resolveram que ia batizar onde? No Rio Araguaia. Aí o padre foi e na missa falou, olha, é o seguinte, protestante é assim, de cada 10 protestantes, isso não estou falando que é a igreja católica, mas aquele padre lá falou isso lá. De cada 10 protestantes que é batizado, o diabo leva um. Como tinha 14 lá na casa do meu avô, então o pessoal foi lá ficar em cima da ponte do Rio Araguaia para ver o batismo lá na praia, né? Aí meu pai falava que cada um que batizava, olha só o espetáculo, né? Era como se fosse um gol do Brasil. O pessoal vibrava lá em cima, que eles estavam curiosos até para ver quem que ia sumir, né? Como o diabo não levou naquele dia nenhum, a igreja cresceu mais. E o que é? A Bíblia. Até que tinha lá um beato que falou assim, não, é o seguinte, o problema é que essa Bíblia que vocês têm, ela é deturpada. E como naquele tempo era muito difícil alguém ter uma Bíblia legítima, você católica, porque não tinha acesso ao povo, né? Ele com muito custo encomendou uma lá e achou. Meu pai falou que esse beato lá, ele passou a noite com a vela acesa, conferindo tudo que ele tinha marcado que era heresia para conferir com a outra. Coitado, né? Quem procura acha, né, Terço? Aí ele amanheceu na casa lá do seu Tertuliano. A partir de hoje eu assisto a missa aqui, que eu também sou protestante. Então, isso foi um processo que... O que tinha na centralidade de tudo? Bíblia. Palavra de Deus, né? O que se entendia? Cara, eu não sei o que se entendia. Então, eu mesmo, quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ficar constrangido. Gente, como é que isso aqui pode estar aqui, né? Podia ter tirado isso. Nossa, como é que esse cara aqui pode ser um homem com o coração de Deus, segundo o coração de Deus, desse jeito? Eu tinha isso. Mas como eu tinha esse negócio de ler, porque é o que me... Aí eu não falo que eu comecei a entender. O que eu acho que aconteceu comigo é que comecei a enxergar, é como se janelas fossem abertas. Porque quando você vê uma coisa, não é que você entendeu. Como é que você pode entender uma coisa que você está vendo? Então, não tem jeito, né? Você conheceu o pastor Bartolomeu, né? Ele falou assim,
Tércio Júnior, eu aprendi lá no direito, ele era advogado, foi desembargador, né? Ele falou assim, você quer conhecer o Código Penal? Lê o Código Penal. Meu professor falava, acabou, lê de novo. E depois lê outra vez. Aí conforme isso vai acontecendo, você sabe que não conhece o Código Penal. Mas quem está em volta acha que você sabe. Então uma perseguição, vamos dizer assim, né? De um raciocínio, porque a gente tem um coração torto, doido por narrativas, e você vai impondo o quê? A narração. Aí, de repente, começa a brotar coisas. Por quê? Porque foi semeado. Aí o espírito, a gente vê o que é verdadeiramente espiritual, né? Tirar da simplicidade, da obviedade, daquilo que o texto traz, coisas que os nossos olhos não tinham a sensibilidade de enxergar, né? E a tragédia? A tragédia é o seguinte, você tem uns pensamentos na cabeça, só que ninguém vai acreditar no você, porque quem que é você para ter isso? Então você precisa o quê? De fundamentação bíblica, mas já está os pensamentos tudo pronto. Aí você vai procurando na Bíblia o quê? Aquilo que fundamenta o que você tem na cabeça. Por isso que um dos nomes da Bíblia, no Manual Halley, é a mãe de todas as heresias. Porque aí você está impondo ao texto aquilo que você pensa. E não deixando o texto fluir e lavar o que? As suas ideias doidas. Eu lembro uma vez que eu cheguei num pequeno grupo, né? E, pastor, que bom que o senhor chegou e tal. Eu falei, que bom porque, né? Tipo assim, já tá na hora do salgadinho, né? Não, pastor, nós travamos aqui num versículo aqui que o senhor precisa explicar pra gente. Eu não quis nem saber que versículo é. Eu falei assim, vocês não entenderam? Não. Eu falei assim, mas leram o anterior e o posterior? Não. Eu falei, então lê. Aí leram e o outro. Continua a entender. Então lê 2 para trás, 2 para frente. Aí foi, né? Passou uns 20 minutos lá, não sei quantos para trás, quantos para frente. Aí eu falei, não, gente, aqui tá o que está escrito, é isso. Porque quem interpreta a Bíblia é o que é a Bíblia. Sabe? O texto, como é que é? O texto fora do contexto. Texto fora do contexto é pretexto para heresia, né? Só serve de pretexto, né? Isso é igual filho. A gente é igualzinho criança. Aí você tá, meu filho, não sei o que você tem que estudar, não sei o que, papai vai dar uma bicicleta. O que ele entendeu? Bicicleta. Eu vou ganhar uma bicicleta. E agora eu vou o quê? Olha, se o senhor não der aquilo que o senhor falou da minha bicicleta, o senhor é um mentiroso. E tira todo o contexto que aonde existe o que? A promessa. E é precisamente que as crianças de Deus, né? Às vezes tentam fazer com o pai. Agora, a dificuldade com Deus é que ele não é corrupto como nós. Porque como nós somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Agora, como Deus é bom, ele dá o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então é diferente. Porque eu sempre fiquei pensando, porque eu sou mau se eu dou boa coisa, né? Porque meu filho está precisando de coisa. Ele está precisando do Espírito Santo. Porque ele tendo o Espírito Santo, se ele tiver coisa, ele não vai se desviar com elas. E se ele não tiver, ele vai dar conta de viver. Porque a pessoa vive da palavra que sai da boca de Deus, então se sai da boca de Deus, não é simplesmente uma palavra escrita, mas é uma palavra o quê? Que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? O Espírito. A palavra o quê? Com o Espírito. Tem uma galera que sempre reclama, acho que isso tem a ver tudo com o assunto que a gente está falando aqui, né? Da dificuldade que tem de ler as cartas paulinas, por exemplo, e de separar aquilo que seriam coisas culturais do contexto em que os ensinos são trazidos, porque as cartas paulinas elas têm partes que são muito explicitamente corretivas, né? Fala, por exemplo, repreendendo o irmão, repreendendo uma determinada situação, né? E a gente até já meio que apontou isso daqui, né? Ler 2 antes, 2 depois para encontrar o contexto, né? Mas tem mais alguma dica prática aí pra galera não tomar cuidado, para não misturar aquilo pois que mas o Paulo é apóstolo de quem? Ele é apóstolo de Cristo, né? Pois é, mas para quem? Ele foi enviado para os gentios, né? Uhum. Então a pegada dele não era cultural. A pegada dele era o quê? Para agentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não, mas é que há elementos que às vezes... Qual? O pessoal pega muito, por exemplo, com relação a orientações muito práticas. Quando Paulo fala, por exemplo, não convém que o homem use cabelo comprido. E, por exemplo, eu entendendo o contexto, eu compreendo perfeitamente o que ele está falando, que era a questão da androginia, a questão do...
E umas brincadeiras que até às vezes a gente faz entre nós que faz muito sentido, né? Por exemplo, quando fala sobre o uso do véu, que é uma coisa que só na congregação Mas por que cristã. que ele fala do véu? Não, então isso que eu ia dizer. O véu é genial pela seguinte questão. E a gente já brincou entre nós em reuniões de conselho, né? Que a gente falava assim: olha, se a gente usasse véu na igreja até hoje, as coisas seriam mais fáceis. Por quê? Porque a gente saberia quem que é o homem. Né? E ia ter uns casais que iam chegar, o homem com véu na cabeça e a mulher de cabeça Por que descoberta. ele fala né? assim, para as mulheres não usarem a autoridade de homem e elas ficarem caladas na igreja? Então, Por que ele fala isso? Ele fala por quê? Ele fala por quê? Porque o homem, ele não foi enganado. Mas a mulher foi o quê? Enganada. E aí a mulher é menor do que o homem, não. O do homem é muito pior o pecado dele, por quê? Porque ele pecou consciente. não, mas o contexto cultural ainda faz com que as palavras de Paulo nessa circunstância, você entenda como que não dava para ele não falar sobre isso. Porque, por exemplo, você pega em Éfeso, as sacerdotisas eram todas mulheres. Aquele culto das mulheres que se prostituíam, né? O então, culto da fertilidade, por exemplo, o que eram as religiões de mistério? Eram verdadeiros o quê? Bacanais. Então, o que é que acontecia, né? Qual que é o ponto? O ponto é o quê? A semente. A quem foi dado a semente? Se a mulher é aquela que gerou Jesus Cristo, e Jesus Cristo tinha não só Maria, mas tinha Maria Madalena, por exemplo, ele ressuscitou, ele apareceu primeiro a uma mulher, não foi aos discípulos. Elas eram mais zelosas, estavam ali. Mas por que ele não estabeleceu algumas apóstolas? Por que foi só apóstolo? Quando a gente fala que a vida é pela fé, a gente quer sair da fé para começar a raciocinar aquilo que cabe na cabeça da gente. Então, por exemplo, eu não creio que tem nada ali que seja cultural. Eu creio que só nós não aprofundamos mais. Porque assim como a mulher não foi tirada do dedão do pé ou da sola do pé para o homem ficar pisando nela, nem foi tirada da cabeça para ser a chefe dele, mas foi tirada do lado, então ela é o quê? Uma companheira que corresponde idônea. Por exemplo, quando fala lá, aí já é filosofia, né? Lembrando aqui o nosso irmão lá de Goiânia, né? Então ele fala que filosofia é sabedoria horizontal, profecia vertical. Então fala assim, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Há uma quarta que eu não entendo. O que ele acha que é maravilhoso? O caminho da águia no céu, que é uma visão ampla. O caminho do navio no meio do mar, que tem um senso de direção. É tudo igual, mas ele sabe para onde tá indo, né? cortou aqui alguma coisa. É só. Olha, que eu não tô escutando. Você tá escutando? Eu tô. Acho que é aqui. Nessa parte aqui, ó. Aqui ele tá com o contato. Só desplugar e plugar de novo. Pode puxar ele, perdeu. Voltou? Voltou. Aí. Então, é o seguinte, o caminho da água no céu, o caminho do navio no meio do mar, que fala de direção. E o caminho da cobra na penha, que fala de prudência. O que transcende isso tudo? O caminho de um homem com uma mulher. Então, Deus, ele não desistiu disso. Então, quando fala lá, por exemplo, que mantém as mulheres, aí as mulheres falam, não, então nós estamos numa situação desprivilegiada. Mas olha só, vamos lá de novo. Palavras do rei Lemuel, né, que é Provérbios 31, que a sua mãe lhe deu. Cara, quem que era o rei? Era o Lemuel. De quem que eram as palavras? Dele. Onde que ele aprendeu aquilo? Com a mãe. Com a mãe dele. Ou seja, ela pregou, né? O que ela fala? E o que lá fala quando fala das mulheres? A salvação, que é pela educação dos filhos. Olha só. Então, o drama é que ela não aparecia, mas o filho dela era o rei. E o que ela fala para o filho? Meu filho, não dê as suas forças às mulheres. Tipo assim, não seja promíscuo, não seja um galinho. Ah? E aí depois fala assim, ó, não é próprio dos reis encher a cara, bebida forte.
Isso é para quem tá morrendo, para quem tá no ruim mesmo. Né? Por quê? Porque senão ele esquece da lei. O que mais que ela fala? Meu filho, seja a boca do mudo. Gente, o que esse rei tá fazendo? Ele aprendeu com o pai dele? Não. Com quem? Então, o ministério da mulher é um ministério de transformação de uma sociedade. Agora, quando a mulher quer se rebaixar, terceirizar, por exemplo, a educação dos filhos, e os filhos vão ser educados não sei para quem, o que vai acontecer? Vai transformar a sociedade? Não. A sociedade pode ficar o que mais, vamos dizer assim, igualitária, mais sofisticada, as narrativas vão se multiplicar, mas aonde que estão os filhos dessa mulher? Aonde que a videira verdadeira, assim, olha assim, Salmo 128 lá, que fala assim, né? Então, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor tal, que anda nos seus caminhos. A sua mulher será como uma videira frutífera. Por que não pula no interior da sua casa? No interior da sua casa. E os seus filhos, rebento das oliveiras, o que eles têm? Uma mãe. Por exemplo, John Wesley, fantástico, né? Mas onde que o John Wesley foi formado? Aos pés de Susan Wesley. E o Charles Wesley? A única coisa que atrapalhava, vamos dizer, a Susana, não era se ela não tivesse um lugar adequado para ensinar os filhos. Agostinho. Aqui em Uberlândia nós temos, né, o bairro Santa Mônica. Era um doido. Só que tinha uma mãe. E a mãe estava atrás dele, o quê? Enquanto ele não foi aos pés de Jesus, ela não sossegou. Né? E depois ela morreu. Mas a presença de Mônica na vida de Agostinho, então a presença da mãe na vida de um filho, aí fala assim, puxa, mas e aí? Não, então vamos saber se é cultural. Mas para mim até é muito claro isso daí, porque a gente já tem esse entendimento, né? Mas eu acho bom você explanar, porque às vezes alguém que tá ouvindo, tá nos assistindo aí, vai ter essa crise, né? Qual que é a palavra da igreja? Não, sabe o que eu digo que é cultural? Como eu falei, o véu é um princípio, aponta para alguma coisa que, se for compreendido, o cobrir a cabeça se torna desnecessário. É isso que eu tô dizendo. O homem não usar o cabelo comprido, uma referência ao véu. Mas quer ver, e outra, as liturgias. Isso que eu acho uma coisa interessante. Porque, por exemplo, o que nós temos hoje, que a gente tem um certo apego litúrgico, eu diria que em 90% ou mais dos casos, são coisas muito novas. As coisas que a gente faz no nosso culto. E às vezes a simplicidade da pregação da palavra... da adoração na perspectiva do estar juntos com uma consciência e da comunhão e do partir do pão, isso é minoria, Tércio. Isso aí hoje é 5% do culto da vida da igreja. Quando você falou que o pessoal estava fazendo a questão estabelecendo a liderança por sorteio, isso é uma palavra do noivo ou é uma invenção da noiva? Isso é uma invenção da noiva, né? Então, beleza. O que deve ser ensinado na igreja? É a palavra da noiva ou é a palavra do noivo? Então, a coisa transcende. Você sabe por que a gente tem crise? Porque a gente fica preocupado demais com os nossos casamentos, que a gente custa fazer boda de ouro, tá certo? Em vez de focar no casamento, que não vai ser boda de ouro, vai ser por toda uma eternidade. Então, se a gente começar a olhar... Digo isso que sobre Cristo e a igreja, aí a coisa começa a acertar, porque a gente tem uma perspectiva do eterno. Por que a gente corrompe? Por falta de visão. Então a gente pega um texto, mas a gente não quer dar 2 passos para trás. Você foca numa árvore e você não vê o bosque. Então isso, olha... Eu até quero desculpa aí que eu tô falando, eu tô empolgado aqui. Não, mas é isso mesmo. O propósito aqui é a gente esticar mesmo, a gente até ir sendo exaustivo, né? Agora, isso tudo que a gente falou, vamos então se encher de Bíblia, a gente tá falando da importância da pregação da palavra no culto, você testemunhou esse caso aí da sua família, né, que é como a fé protestante acabou, a fé, né,
acabou abraçando uma família na simplicidade de uma leitura que era só uma leitura, né? Não era uma grande argumentação. Eu acho que uma grande jogada do Satanás na reforma foi colocar esse trem de protestante, porque a parte daí um tanto de protestar, na verdade, qualquer coisa o pessoal protesta. Então agora, se eu acho que a igreja tem de bater palma ou não, já é motivo suficiente para fazer a igreja dos que bate palma e dos que não bate palma. Se eu acho que é isso, então, por exemplo, se tem algo que a gente devia refletir mais, é a questão da cisão. É muito complicado você sair. Uma coisa é você ser excluído. Né? Então, quando eu falo assim, ó, se você está num lugar que você fica confortável, não é porque você está na igreja, é porque você não está. Então, o que é a igreja? A igreja ela é fundada na doutrina dos apóstolos. Ela é lugar do partir do pão e da comunhão, daqueles que perseveram em oração. E esse ambiente é um ambiente que tem tanta simpatia que o Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Então, o que é? Assim, a coisa é muito simples, né? Mas aí, por exemplo, olha só. De repente, milagres, porque Deus é pródigo em milagres. O que o pessoal fez? Começou a entrar na igreja por agregação. Pô, quem não quer um milagre, meu? Vamos para o milagre. Parece que Deus teve de frear o crescimento na base do milagre. Porque ele fez um milagre na vida de Ananias e Safira que o povo assustou. Milagre que ninguém quer, né? Qual que foi o milagre? Porque você foi mentir contra o Espírito Santo. O negócio, a própria conta de uma oferta generosa. Meio terreno. Meio campo, aliás. Uma oferta generosa. Cara, não dava pra aliviar não, rapaz. O cara deu metade. Cara, a viúva deu 2 moedinhas. Deu mais. E aí, aquele cara deu a metade. Ele podia dar metade? Podia. Mas o que tinha que falar? Tinha que falar que era metade, pô. Queria era aparecer, né? Cara, assim, por que Satanás encheu a tua cabeça? Você acha que aqui é status? E mais, cara, é muito complicado você ver a cadência. Por quê? O que a gente fazia? Ó, passa um WhatsApp pra Safira, pra ela já ficar esperta lá e tal. Não, rapaz, ela chega, ninguém fala nada. E o Pedro? Então, Safira, a história do campo e tal, como é que é aquela história? Ah, pois é, aquilo mesmo, é. É mesmo, é? Pois é, então aqui, esses jovens aqui são os coveiros aqui do seu marido, né? Senão já foi até enterrado, não foi nem comparecer ao velório, né? Mas eles têm mais um trabalho para fazer. Aí o pessoal já começou a ver o que não era por... Olha, mas já tinha medo, tinha receio, o trem é sério. Sabe? Então a gente perde a seriedade nesse apego à narrativa. Qual que é a moda? Na onda agora é milagre. A onda agora é o quê? Não sei o quê. Qual que é a nova onda? Ah, porque vem não sei quantas ondas. Tinha aqueles livros, né? Agora vem a onda disso, né? A onda daquilo, né? Os avivamentos, essas conversas que a galera vai falando, né? E que às vezes está sempre trabalhando numa expectativa muito pequena, né? Perto daquilo que é a grandiosidade da obra de Cristo. Que a gente vai vendo. Porque, por exemplo, eu falo pra galera que a minha experiência com o avivamento, eu falo assim, o que eu já vi, que eu chamo de verdadeiro avivamento, às vezes são coisas muito simples. Como, por exemplo, um grupo de senhoras onde ninguém mandou, ninguém organizou. E, de repente, essas mulheres começaram a se juntar e a orar e a incentivando outras a estarem juntas. E aí você vê um grupo que às vezes está há 20 anos orando. Aí eu olho e falo, rapaz, avivamento para mim é isso. Uma coisa simples... que vai além da pressão institucional, litúrgica e tudo mais. É alguém que entendeu alguma coisa e não precisa ser mandado para viver aquilo tudo, né? E às vezes nós estamos procurando barulho e confundindo isso com avivamento. Não, né? É complexo, porque olha só, na perspectiva nossa não tem justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Por exemplo, você acha justo um cara pregar maravilhosamente igual a Isaías e não converter ninguém? É zoado, né? E um cara pregar igual o Jonas, assim, nem queria estar pregando pra esses vagabundos aqui, né? Não, o Jonas... E converter a cidade inteira? Pois é, o Jonas, ele não montou uma equipe de intercessão, ele não queria pregar, né? Ele nem gostava dos caras. Não, ele tinha certeza
Porque se ele abrisse a boca, o povo ia o quê? Converter. É assim, a fé de Jonas era tão grande, ele só não concordava com Deus. Mas, por exemplo, o que ele pôde fazer para mandar a gente para o inferno, mas Deus quis levar o quê? Todo mundo. Porque o livro de Jonas, ele é meio, assim, paradoxo, né? Porque parece que todo mundo que ele teve contato converteu. Só que o livro termina sem você ter certeza se ele converteu. Mas, assim, um trabalho de Deus, assim, de lá, levanta, ô Jonas, ajuda, deixa Deus falando sozinho. É isso que eu falei. Por isso que eu fui para Tarsis. Porque eu sei que o Senhor é o Deus clemente, que o Senhor é o Deus misericordioso. Ele fica com raiva de Deus, né? E aí a gente fica, às vezes, clamando, Deus, tem misericórdia. Não, gente, você tá falando pro misericordioso ter misericórdia? É engraçado. Mas isso. é porque você quer direcionar o quê? A misericórdia, né? Por exemplo, você quer escolher, por exemplo, não... Eu já vi, não, olha... Eu lembro direitinho, eu trabalhava à noite lá no emprego também na Caixa Econômica Federal, na Caixa Econômica Federal. Eu tinha um colega que falou, se eu falar uma coisa pra você, cara, se você falar pra mim que o cara fez isso, isso e isso, e no leito de morte, ele se arrependeu, e esse cara vai morar no céu, vou te falar uma coisa, cara, eu não quero ir pro céu. Eu falei, problema seu, e virei as costas e fui embora. Tá certo? Por quê? Porque, cara, se ele falou tudo o que tinha de falar, mas ele se acha no julgamento que agora o céu vai ficar pobre porque ele não vai pra lá, cara, o que eu tenho pra falar com um sujeito desse? Né? Tem nada, né? Esse cara não entendeu nada e... Mas assim, esse eu não tenho, mas o outro lá que teimava comigo, batia a boca, não sei o que, e tudo, me deu lá 5 obras lá, não sei do que lá, da religião dele e tal, né? Aí eu peguei e dei uma Bíblia pra ele, né? Ele falou, mas você vai comigo lá onde eu vou? Eu falei, vou, hein? Você vai comigo onde eu vou? Vou. Aí combinamos. Aí ele foi, cara, chegou lá, nossa, rapaz, como é que um cara falador daquele jeito ficou tão intimidado? Aí foi, Tércio, posso ir embora? Fica lá, fala o que você quiser, ué. E ele foi, mas depois de 15 anos ele me ligou. Nossa, Tércio, eu devia ter escutado antes. Eu falei, por quê? Não, cara. Eu falei, como é que tá fulano? Eu falei, que fulano, pai? Depois da fulano teve a ciclano, depois teve a beltrano. Eu tô aqui morando com a minha mãe. Eu saio aqui com a cabeça baixa, vou lá pro meu trabalho e de lá eu volto. Agora, quando é dia de segunda, às vezes eu tenho de... Eles vêm cá me buscar, né? Porque o negócio de pensar, tanta pensão que eu tenho de pagar, que eu... Né? Eu devia ter... Mas ele foi, né? Enfim, então são muitas histórias que, cara, Deus achou o cara. Rapaz, é duro você dar murro em ponta de faca. Quanto mais a gente largar essas nossas narrativas e partir para pegar a narração, igual você falou, que eu achei legal, a gente vai poupar menos, porque a gente é custoso, cara. A gente... Você vê o Paulo Apóstolo, né? O cara da narração, da pregação da narração, falar que ele era o pior dos pecadores. Então, hoje a gente tá só batendo no peito aí, reivindicando, falando das nossas virtudes, né? Quanto mais consciência você tem da narração, mais você tem ciência da fragilidade, da pobreza, da miséria da narrativa. Né? Então, não existe... O que vai virar? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu vou ser exaltado nas nações. Então, quando ele fala que vai ser exaltado, rapaz, não depende de mim. É que nem Atos. O que é esses Atos? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos? Não, Atos do Espírito Santo. Não, é Atos dos Apóstolos, do Espírito Santo, apesar dos apóstolos. Cara, fala o que você quiser, cara. É o Atos e pronto. É Jesus o que? Edificando a igreja e usando as coisas loucas como nós, né? Nessa edificação, né? Se é que nós servimos o quê? A ele. Agora, você quer inventar moda, cara? E falando sobre moda, pra gente partir meio assim já pra encerrar aqui, né? Hoje a gente tem muito a questão dos cultos voltados para a experiência, né? Eu vejo que muitas das coisas da experiência tem às vezes um caráter muito evangelístico, né? Só que, infelizmente, também tem um pouco da pressão que é a regra de mercado, né? Às vezes a gente está na experiência tentando oferecer aquilo que as pessoas estão procurando.
Ou seja, eu estou oferecendo aquilo que eu sei que o cara quer para que eu consiga cativar um público e aí depois eu vou ver o que eu faço, depois eu vou trabalhar, né? E uma coisa interessante, você conhece, eu nunca vi, uma igreja que seja muito forte na questão da experiência e que seja um primor na palavra? Porque eu acho curioso como as duas coisas competem, sabe? Geralmente as igrejas que são um primor na pregação da palavra, elas são mais simples naquilo que se refere às propostas de experiência, né? E eu não estou fazendo a crítica nem à igreja grande, nem à igreja que tenha programas, porque tem muita igreja onde a Bíblia é pregada que tem tudo isso, né? Mas ainda assim o todo é mais simples, né? Do que apenas o espetáculo, né? O que a gente pode falar para o cara aí que às vezes pode estar repetindo um padrão de vício na sua procura, de às vezes estar procurando uma experiência de espiritualidade, ao invés de estar procurando palavra de Deus mesmo para poder viver algo diferente, né, daqui para frente. A experiência, ela viabiliza, mas ela não traz sustentabilidade. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Agora, você falou de pregações, né, que lembram, tem uma que muito importante que eu escutei, foi um alemão, né, que veio aqui, né, um pastor alemão, né, então um pastor alemão. Um pastor alemão é uma expressão esquisita, né? Cara, ele pregou aqui, né, os 5 passos para você transformar qualquer bênção numa maldição. Aí o primeiro passo, alguém vai e tem uma experiência legítima com Deus. Aí o segundo passo ela dá um testemunho a respeito disso. Ao terceiro passo, alguém coloca essa experiência num livro. Aí o quarto passo transforma esse livro numa doutrina. E aí o quinto passo, para não brecar tudo, é o seguinte: se não for desse jeito, vai para o inferno. Então, a experiência é algo pessoal. Por exemplo, qual que foi a experiência de Pedro é diferente da do Paulo, que é diferente do Tomé, que é diferente do outro. Então, a experiência é uma coisa pessoal. E a Bíblia não fala para a gente pregar a questão da experiência. Cada pessoa vai ter sua experiência. Por exemplo, hoje cedo eu estava falando com um amigo Léo, né, o Léo Borges, ele estava contando com exatidão, né, que ele tem 49 anos de vida, mas tem 25 anos que ele é nascido de novo, e ele falou o dia que foi que aconteceu isso. Eu não sei, cara, que dia que foi que eu nasci de novo. De vez em quando eu fico pensando, será que eu nasci de novo, né? Porque você fica, assim, qual que é a minha experiência? É como, por exemplo, claro, com todo respeito, falar de uma pessoa grande aqui, Dr. Russell Shedd, né? Dr. Russell Shedd foi talvez o maior teólogo que eu conheci. De Novo Testamento era o cara, né? Pois é, Dr. Russell Shedd, né? Então, Dr. Russell Shedd, eu vi o cara perguntando, como que foi o seu chamado para o ministério? Ele falou, olha, foi assim, né? Meu pai, ele era missionário na Bolívia. E aí meu pai falava da Bíblia para os outros, aí foi contando a história, né? E eu andava na garupa de bicicleta do meu pai, né? Indo lá, não sei o que, tudo, né? E eu gostei daquilo, e eu fui fazendo aquilo, ninguém nunca impediu, então... Tô aqui. Eu não sei se eu tenho chance. Por exemplo, na hora que ele veio para o Brasil, fizeram a reunião. Vamos passar aqui para ver se realmente nós vamos enviar esse casal de missionários para o Brasil. Se ele tem. Você tem certeza do seu chamado? Não. Cara, mas como assim? Não. Aí começou, cara, como é que Deus quebra os negócios assim? Como não? Mas vestir num cara que não tem chamado? Outro, pois é, mas aquele outro que veio da outra vez, ele tinha certeza, nós mandou lá, deu errado. Quem sabe se a gente manda esse que não tem certeza, vai que dá certo. Então, cara, como é que você transforma uma experiência num dogma? Porque os dogmas, a história dos dogmas, eles não têm a ver com certeza. Eles têm mais a ver com dúvida, tipo assim, cala a boca porque é assim, do que com certeza. Agora, a palavra viva e eficaz, ela limpa. Então, a Bíblia é comparada com pão, com a água. A pessoa que tem costume tomar banho todo dia, se você não tomar banho um dia, você sente diferença. No segundo dia, a sua mulher, quem fica perto de você, sente a diferença. No terceiro dia, todo mundo sente a diferença. O cristão que não toma banho de Bíblia um dia, ele já fica meio sentindo a diferença. 2 dias, a mulher fala assim, mas o que está acontecendo com esse homem? 3 dias, fala assim, rapaz, esse cara aí, alguém podia pregar para ele, porque, né, o cara já está... Então, a lavagem
Porque a lavagem, quando fala lavagem, não está falando de comida de porco, mas está falando assim, a lavagem é contínua para a palavra de Deus. Então Jesus lavou o pé dos discípulos. Ah, vou tomar banho. Não, cara, você já converteu, mas a lavagem é porque você anda, você vai acumular pó. Então, eu já li esse versículo. Tá, você já comeu pão? Para que você vai comer hoje? Já não comeu? Por quê? Porque gasta, cara. A palavra de Deus, ela se faz nova, ela tem de ser renovada, porque você fala assim, não, mas eu já entendi. Cara, não é questão de entender, é questão de alimentar. Então, esse alimento, essa situação, essa insistência, Ora, a gente pode ir conversar, mas eu acho que já começa quase que chovendo molhado, né? Com certeza. Isso que você falou da experiência, o meu testemunho é muito isso também. Eu falo assim, eu vivi experiências inclusive de natureza sobrenatural. E sabe que as pessoas, às vezes, na vida da nossa comunidade, né? Quando a gente tem oportunidade, é mais acampamento, tal, que aí você tem bastante tempo para conversar fiado e não tem jeito. Qualquer conversa que vai, termina em Bíblia, porque a gente não sabe falar de outra coisa, né? E às vezes contando algum testemunho, falando de alguma coisa, as pessoas se assustam quando a gente conta alguns testemunhos de coisas de natureza sobrenatural mesmo, que nós vivenciamos. E aí as pessoas falam assim, mas por que vocês nunca pregaram isso? E a resposta é muito óbvia, né? Eu falo muito isso, o Rafa fala muito isso, o Gustavão também sempre batia nessa tecla. Fala assim, porque embora nós testemunhamos de coisas sobrenaturais, de milagres, de sinais e tudo mais, o que mudou a nossa vida foi a simplicidade da pregação da palavra. Aquelas coisas todas, elas tiveram uma importância. Mas hoje, por exemplo, eu compreendo, inclusive, o porquê que essas coisas não são importantes mais, né? Porque os sinais são muito mais para o incrédulo do que propriamente para o crente, né? Então, na perspectiva de que agora, na medida em que a gente vai se apegando à palavra, como isso que é de Deus revelado para nós, rapaz, eu não preciso ver mais nada, eu não preciso... O céu não precisa se abrir para eu entender que, igual você falou, do chamado que a galera romantiza, né? Que a simplicidade daquilo que a palavra fala, que é para todo cristão, é isso mesmo. Eu não preciso inventar mais nada, não precisa vir a voz do Cid Moreira e chamar meu nome para que eu entenda que eu preciso viver por essa verdade. Por que Jesus, geralmente, ele falava assim, não conta para ninguém? Eu vou para um lugar que eu vou ressuscitar uma menina. O que eu tinha de fazer? Eu tinha de providenciar que chamasse lá os meios de comunicação, né, para poder fazer isso. Mas não, primeiro ele esvazia o velório. Primeiro ele já tenta dar um anticlímax, né, porque estão lá velando a menina e ele fala, ela não está morta, ela dorme. Opa, cara, isso é o contrário do que você aprende na faculdade de marketing. O pessoal começa a zombar, que a coisa mais fácil que tem no funeral é o choro virar piada. Tá? Aí Jesus fala assim, ó, tipo assim, quem crê vai ver a glória, pode ir embora todo mundo. Outro detalhe, na hora que ele chama a menina que ela ressuscita, e tal, dá pra ela de comer. Por que ele não ressuscita de barriga cheia? Tinha de ressuscitar com fome? Parece que ele quer trazer o mais natural possível o sobrenatural. E quando ele fala não conta, me parece, né, não sei, assim, não posso afirmar, mas que ele não conta para ninguém, por quê? Para não desviar a atenção. Eu não estou fazendo da sua vida um espetáculo. Eu estou simplesmente você saber que eu amo você. Ele era do conta, por exemplo, o cara que queria falar assim, então eu vou com o senhor, né, o gadareno lá. Falou, não, você vai ficar aqui com os seus e vai falar como é que o senhor teve misericórdia de ti. Já o rico, né, que podia montar uma baita de uma coisa assim filantrópica e tal, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que está escrito? Olha o que acontece com o bocudo, né? O peixe morre pela boca, né? Tudo sempre assim. Isso eu tenho feito desde a minha juventude, não sei o que, papapá. O que me falta ainda? Aí Jesus olhando, o amou. Agora não quer dizer que porque Jesus o amou, o cara foi salvo. Porque a coisa foi só numa direção. Tipo assim, cara, se livra do que te atrapalha. Vende seus trem, dá pros pobres. E vem que você vai ter um tesouro no céu. Aí foi embora triste porque era dono que... Cara, por que ele não me celebrou, cara? Sabe, por que ele não me celebrou, cara? Que decepção, né?
Bom demais, Terço. Vamos encerrar. Acho que tá bom pra gente começar a pegar ritmo aqui, né? Esse é nosso primeiro no formato aí, primeiro vídeo, primeira transmissão no formato de podcast. Daqui a um tempo nós estamos liso aqui, a conversa vai fluir mais, pode ter certeza. Agradeço sua participação, agradeço seu empenho. Últimas palavras aí pra gente encerrar? Deus dê graça, né? Eu sei, Ari, que você é uma pessoa aí que é inquieto, né, nessa questão aí da transmissão. Você é uma pessoa que sofre realmente as dores, né, do evangelho, que paga o preço do ministério, né? Eu vejo assim, olha só, se fosse por experiência, acho que dificilmente a gente ia solidificar uma amizade, né, como tem solidificado. Porque o que é que tem nos aproximado? Tá certo? É busca por consistência. Então, talvez eu sou, tipo assim, um avesso, vamos dizer assim e tal, mas a gente, quando entra, nós não tivemos assim tantos encontros, mas toda vez é o quê? Com muita qualidade. Porque na realidade, a mesa não é simplesmente a mesa, mas é qual que é a comida. Porque, não sei o que da mesa. A gente às vezes fala muito da mesa, porque a mesa, rapaz, tá bom, mas o que tem em cima da mesa? Hoje tem salgadinho aqui, ó. Não, mas falando sério, de fato é isso. Inclusive, uma das coisas que eu pensei com relação a isso que a gente vai desenvolver daqui para frente foi sobre como muitas das nossas conversas, que às vezes a gente nem tinha 2 horas, como a gente teve hoje aqui, né? 2 horas, cara? Puxa, meu Deus. Mas que eu tô te falando. E porque, assim, estamos resumindo aqui, né? Se eu fosse puxar o roteiro aqui, a gente ia mais longe. Mas porque eu acredito que muitas pessoas podem ser abençoadas por aquilo que a gente está se esforçando em ser bênção para a vida uns dos outros, né? Na verdade, a boca fala daquilo que está cheio, né, o coração. Né? Então, se a gente tiver, tipo assim, quando acontece alguma coisa difícil na nossa vida, o que você fala? Glória, aleluia, né? Um versículo bíblico, o que é que sai? Impropérios, o que sai? Então, cada vez mais, até nessa dinâmica que você falou de experiência, eu creio que Deus quer nos levar pro naturalmente sobrenatural, né? O que é sobrenatural? Sobrenatural é cadeira voando, é levitação, não, isso é coisa esquisita. Sobrenatural é não morrer. Por exemplo, o apóstolo Pedro, olha, eu estou me esforçando aqui para trazer a lembrança de vocês, mesmo depois da minha partida, que inclusive Jesus já me avisou que está perto. Então, qual que era o foco dele? Era a sustentabilidade. Então, o foco nosso tem de ser a sustentabilidade. Às vezes a gente quer viver de rompantes. E sustentabilidade é a palavra de Deus, né? É aquilo que nos sustenta para toda a eternidade. Não, por exemplo, você viu um menino... Ô pai, aconteceu um milagre comigo. O que foi? Não, porque eu fui no cavalo, não sei o que e tal. O cavalo, não sei das quantas, que eu voei, bati na árvore, não sei o que e tudo. E só tive esse machucado. O pai dele falou, pois é. Aconteceu um milagre comigo. Qual que foi o milagre? Eu andei de cavalo, andei por aí, não caí do cavalo, tô aqui inteiro, não arranhei nada, né? Então meu milagre é maior que o seu. E a gente acha que o milagre é o quê? É a tragédia, né? Agora, cara, com tanto veia, com tanta célula que a gente tem, né? Por que é um milagre, pai, todas elas não se rebelarem, né? Aí quando rebelam uma célula que vira um câncer e tal, não fica doido, né? Gente, qual que é o milagre de Deus? O milagre de Deus não é demônio submetendo, não é morto sendo curado, porque o maior milagre de Jesus fez na vida do Lázaro não foi ressuscitar ele, porque tanto é que ele morreu de novo. Qual que foi o milagre? Foi o novo nascimento, né? Então, qual que é o milagre que Deus pode fazer na nossa vida? Olha, quer alegrar? Alegra, não é porque o demônio submete, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então é isso aí. Então... É isso. Valeu, Terço, obrigado. Valeu para todo mundo que nos assiste e nos acompanha. Deus abençoe vocês. Nos vemos aqui nas próximas semanas, se Deus assim permitir. Tchau.